Ninguém, foi não. Não havia. Não houve público. Muito bem. Mas para variar ganhou mesmo, não foi? Pá, Boa por tarde. acaso ganhou. Ganhou, ganhou mesmo. Portanto, és simpatizante de qual? Eu sou simpatizante da McLaren, Ok. mas a nível de equipa, de mecânicos e assim, gosto da Red Bull. A Red Bull. Gostas daquele rapaz? Não gosto aliás, Tarde. Olá, boa tarde. não gosto da maneira dele ser, só isso. De quem? Mas que é da Red Bull? Do Verstappen. Ah, do Verstappen. Pá, eles têm que ser todos, eles têm Tem que que ser gananciosos. se... Não, por acaso há aí uma diferença, uma coisa é ser ambição, outra coisa é ser ganancioso na vida, estás a ver? Mas se eles não têm ambição alta, também não estão no sítio certo, não é? Agora, Certo. agora, uma coisa é ser ambicioso, que eu acho que todos eles são. Outra coisa é depois o modo como se conduz essa ambição, se é com fair Ok, play ou sem fair play, não é? ok. É mais por aí então. Não, ou seja, há sempre mal também com mais ou menos fair play. Muito bem, ora já estão aqui, eles vão entrando aos poucos, não é? Mas eu ia começar aqui por partilhar então a tela, que é esta aqui, vamos aqui para esta. Tenho é que depois meter desse lado. Vamos só aqui pôr-vos aqui assim à frente para estar a ver. E daqui vamos abrir o capítulo 2. Ok. Vocês, porque nós agora desfazamos aqui um bocadinho as turmas teórico-práticas, porque a eletromecânica vai apanhar com dois feriados, com o 3 e com o 10, e portanto temos que ajustar aí um bocadinho os problemas. Vocês com a Raquel ainda estão em sistemas fechados, penso eu, certo? Capítulo 4. Sim. Sim. Ok. Bom, íamos começar. Já está aqui um grupo suficiente de pessoas, não é? Boa tarde a todos. Vamos aqui dar continuidade. Portanto, vocês estão a resolver problemas do capítulo 4. E estamos a falar de sistemas fechados. Eu antes só esqueci-me de abrir aqui um slide. Onde é que ele anda? Um bocadinho. Tinha já quase tudo aberto, mas esqueci-me também. Vos queria mostrar este. Onde é que ele anda? Está aqui. Ok. Vocês já repararam, já deram conta de um slide que eu fiz o ano passado. Normalmente eu ia escrevendo isto no quadro, mas isto é um slide que fiz o ano passado, porque as aulas já eram online. Na verdade, eu ia escrevendo isto assim à mão. Atenção, eu não quero que vocês olhem para isto numa vertente de que isto seja para sequer memorizar, está bem? Nem sequer é um método, vocês podem ter o vosso método próprio. Digamos, eu do termodinâmica há cerca de 12 anos e há uns 7 anos, talvez, comecei a dar conta que efetivamente havia aqui uma dificuldade por vezes, em termos um certo raciocínio de como é que funcionam um bocadinho estas abordagens aos problemas teórico-práticos. Ou seja, como é que nós fazemos análises energéticas, quer seja em termos académicos, que vocês têm que fazer, mas como também no dia-a-dia, como é que nós devemos abordar um sistema energético. Então comecei a ter lá um pensamento um bocadinho diferente, que não está escrito no livro, e até como vos digo, isto não é para vocês se querem empinar, nem digo que será o melhor método, mas comecei a ver o que é que eu fazia quando alguém de vocês me colocava uma dúvida. Pensar, estas alergias são tramadas, pá. Ou quando também alguém, mesmo da parte industrial ou do dia a dia, me colocava algumas questões sobre também isto energeticamente, como é que se analisa. Bem, comecei a estar atento e comecei a ver de que forma é que o meu pensamento funcionava quando alguém me fazia esse tipo de questões. E por isso é que eu digo, isto o modo como eu faço a abordagem em termos mentais, não digo que vocês têm que seguir sequer esta sequência, mas isto posso-vos dizer que resulta, ok? E resulta não só comigo, porque eu comecei depois a escrever isto no quadro ao longo dos anos, com vocês, portanto, e comecei a ver que esta é uma abordagem que se vocês ganharem esta rotina, portanto, isto está lá no InfoEstudante, está bem? Chama-se Análise Energéticas de Sistemas, antigamente não, eu costumava escrever isto, como vos digo, no quadro, portanto, não fazia isto necessariamente desta forma, mas para vos explicar, portanto, o que é que eu comecei a ver, como é que sempre que alguém me perguntava alguma questão. A primeira coisa era identificar o sistema, como já vimos, o sistema é o que nós quisermos, está bem, mas a certa altura temos que escolher, não é? O que é que estamos a estudar, senão um está a estudar, sei lá,
um cilindro, outro está a atuar o pistão, outro está a estudar o ar, outro o combustível, ou seja, portanto, nós temos que definir o que é o sistema. A fase seguinte foi identificar a substância. Aqui no vosso caso, vocês irão sempre trabalhar nesta vertente de introdução à termodinâmica com uma substância, ou seja, nunca vamos fazer misturas de substâncias. Vocês vão ver mais para a frente, por exemplo, quando falamos em motores, máquinas alternativas, aí trabalhamos com uma mistura normalmente de substâncias, ou seja, ar e combustível, na maior parte dos casos. Alguns de vocês já trabalharam isso também, muitos de vocês vêm do CET e já viram que fazem cálculos de misturas gasosas reativas entre ar e combustível. Mas, portanto, o meu primeiro, então, mas voltando aqui, que vocês vão só trabalhar com uma substância nós identificamos o sistema. A partir daí vemos a substância, porque não é a mesma coisa ter um sistema com água, com ferro, com hidrogênio, enfim, com azoto, com gasolina, com gás óleo, ou seja, temos que identificar o que é o nosso sistema. E depois o que nós vamos fazer é pensar desta forma, que é, ora, nós na termodinâmica nós estudamos energia, não é? E energia, não há nada que nos quantifique diretamente a energia. Nós vamos ter sempre que recorrer às propriedades, portanto, termodinâmicas para quantificar a energia. E normalmente estamos interessados não apenas em quantificar a energia apenas num estado termodinâmico, pode acontecer, portanto queremos só definir, ok, por exemplo, tenho aqui, vai mais uma vez a típica garrafa com um bocado de água, que ainda tem, não é? E se eu quiser saber qual é a energia que está aqui, só quero saber um estado termodinâmico, e é fácil, ou seja, eu vejo o meu sistema, é as moléculas de água que estão aqui dentro, identifico a minha substância, que é a água, vejo o meu estado físico, se for só um estado físico, não é? Portanto, vejo que estou no estado líquido e então sei que para buscar as propriedades no estado líquido da água, tenho que ir buscar as propriedades às tabelas termodinâmicas que não têm outra hipótese, ok? A partir daí, como é um sistema fechado, aplico a primeira lei da termodinâmica, portanto, se quiser quantificar alguma variação. Se não, posso simplesmente ir buscar as propriedades à tabela, portanto, da energia interna, em função da quantidade de água que aqui tenho e sei qual é a quantidade de energia que aqui vou ter. E, portanto, calculo a energia. Mas nós, normalmente, na termodinâmica, não estamos só interessados em saber qual é que é o estado energético apenas num estado termodinâmico, estamos interessados em saber, portanto, a passagem de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico, a quantidade de energia que teve envolvida nesse processo ou nessa transformação termodinâmica, ok? Então, o que é que normalmente eu recomendo como terceiro ponto? O terceiro ponto, para mim, é sempre identificarmos o estado ou os estados físicos e listarmos as propriedades termodinâmicas que temos desses estados, porque, como é óbvio, se nós não tivermos nenhuma propriedade termodinâmica, é impossível, portanto, quantificarmos qualquer nível energético. E faço isto para quê? Porque reparem que quando nós identificamos os estados físicos e listamos as propriedades, e tendo como base de referência o diagrama TV e PV, podem usar os dois ou até só um, eu muitas vezes acabo por usar só muitas vezes a temperatura, volume específico, só para ter a noção, ok, o meu estado físico é este e estou no outro. Porquê? Porque já sabemos naturalmente que se estivermos aqui desta região de vapor, ou seja, de gás saturado, para gás mais líquido, ou só líquido saturado, ou até no estado sólido, aí necessariamente eu para ir buscar a propriedade já só sei que tenho que ir buscar as propriedades às tabelas, não é? Nós sabemos apenas que há aqui uma região, que é no estado gasoso, onde nós temos uma equação para utilizar. E reparem que todo este raciocínio que eu vos estou a dizer é para quê? Para sempre naquilo que eu tenho dito desde o início que comecei a trabalhar com vocês, que na termodinâmica nós nunca devemos pensar quais são as equações que eu vou utilizar, porque as equações, elas, se nós tivermos um raciocínio, elas vão aparecer. Reparem, até agora o que eu fiz foi identifico o sistema, identifico a substância, vejo os estados físicos e as propriedades. Até aqui, quantas equações já? Zero. Há uma única equação. A fase seguinte, portanto, a fase seguinte que nós vamos... Pessoal, a fase seguinte que nós vamos ter é, então, identificar os estados físicos e ver as propriedades. E sabendo os estados físicos, nós logo sabemos se vamos ter que usar as tabelas ou cá dentro a questão associar as tabelas, portanto, com a parte do conceito de título, ou se poderemos utilizar a equação dos gases ideais e podemos usar aquela expressão, portanto, de ver se a pressão reduzida é muito inferior à unidade, ou se a temperatura reduzida é superior a 2 e a pressão reduzida é menor que 7, ok? E então vemos se podemos. E reparem que só assim é que aparece-nos aqui uma primeira equação. Vão-nos aparecer aqui as outras equações que vocês veem aqui neste momento, que vai ser, que em princípio hoje devemos acabar a aula nessa zona, que é a definição do calor específico, ok? Portanto, já irei depois dar mais em detalhe o que é o calor específico, o seu interesse, mas é uma forma, repara, o calor específico é outra propriedade termodinâmica. E podem-se perguntar um bocado, então, mas se é outra, porque é que só aparece agora, quando no capítulo 1 já vimos
uma série de propriedades termodinâmicas. Ela só aparece agora quando nós formos aplicar para os balanços energéticos, porque vamos ver que é uma forma também simplificada e mais direta de nós calcularmos variações de energia interna e variações de entalpia, ok? Com os calores específicos. Vamos ver que há calores específicos a volume e pressão constante quando estamos no estado gasoso, quando estamos no estado líquido ou sólido, temos apenas variações de calor específico, portanto que não existe nem a pressão nem a volume constante. O passo seguinte, então, quando nós estamos a falar a nível de quantificar a quantidade de energia envolvida em transformações termodinâmicas, portanto, é identificarmos se o sistema, se ele é fechado ou se é aberto, ok? Reparem, porque isto aqui é que nos vai alterar, desculpem, o modo como nós escrevemos a equação de energia para um sistema fechado ou para um sistema aberto. Mas nós podemos partir da equação geral, ou seja, a equação geral, como é que é a equação geral em que nós estamos a escrever? É uma equação geral. Só aumentar aqui isto. Ui, agora perdi o rato. É que tu andas, então. Já perdi o rato. Pá. Anda cá, malandro. Vai por F5, acho que dá. Ok. Quando nós escrevemos a equação geral, digam-me o seguinte. Estão a ver que esta aqui, esta é a equação geral da conservação de energia. Então eu vou-vos perguntar agora aqui assim um bocadinho. Porquê que esta é a equação geral? Nós definimos o sistema. Por exemplo, vamos aqui ao caso desta água. Este é o sistema, a quantidade de água que está aqui dentro desta garrafa. Portanto, depois digo assim, ok, defini o sistema, qual é que é a substância? É água. Qual é que é o estado físico? Vamos supor que agora para pôr aqui uma transformação termodinâmica, eu tinha aqui a água e meto entre as minhas mãos, ok? Portanto, o que é que vai acontecer? A água estará aqui nesta divisão da casa aí por volta dos 20 graus. Se eu vou meter à volta das minhas mãos, a minha mão deve andar entre os 32 e 34 graus, como a maior parte das mãos, não é? Do ser humano. Se eu puser aqui, portanto, nós vamos alterar o estado físico da água, ok? Certo? O que é que vamos alterar? Qual é a componente energética que vamos alterar da água? Que energia é que vamos alterar? Interno. Interno. Energia interna em componente Sensível. sensível, não é? Ou seja, vai aumentar a sua temperatura. Então, se nós quisermos, vamos supor que íamos esperar o tempo suficiente para a água passar dos 20 aos 32 graus, ponto que eu tenho as mãos aos 32 graus. Então, se nós formos aplicar aqui esta equação genérica, portanto, do balanço de energia, o que é que nós vamos dizer? A variação de energia que tem do nosso sistema, que neste caso é aquelas moléculas de água, será igual a quê? Ao calor que entra, menos o calor que sai, certo? Mais aquilo que nós chamamos o calor líquido, está bem? Que vem do inglês do calor net de líquido, de liquidez, ok? Entre o que nós estamos a transferir e estamos a extrair, mais o trabalho que entra, menos o trabalho que sai, mais a massa que entra, menos a massa que sai. Reparem, quando o sistema, então passamos à fase seguinte, que é, nós já vimos que então o sistema que é a água, desculpem, que o sistema é a quantidade de líquido aqui dentro deste reservatório, portanto já vimos que isto tem fronteiras rígidas, portanto, e que são fronteiras reais, que então trata-se da água, já vimos que está no estado líquido, podemos listar as propriedades, já sabemos 20 graus ao início, 30 graus no final, o volume de água, vamos supor que isto tem, neste momento já tem pouco, mas está tipo aí, tem 20 centilitros da água que está aqui, então depois vamos aplicar a primeira, a lei geral do balanço energético entre estes dois estados energéticos. E qual é a diferença entre nós fazermos sistema aberto ou sistema fechado? É que sendo o sistema fechado, este último termo, este terceiro termo vai ser igual a quanto? Este terceiro termo. A zero. Porquê? É exatamente a diferença de escrevermos sistema aberto ou sistema fechado. É que se escrevemos sistema aberto, este termo existe. Ou seja, há também uma variação de massa líquida do nosso sistema entre a massa que entra dessa substância e a massa que sai. Se o sistema é fechado, este termo não existe e, portanto, nós nem sequer o escrevemos, ok? Então, repara, se aplicarmos este caso aqui assim, da água, o que é que de ter aqui a aquecer a água com as minhas mãos, o que é que nós vamos falar? Que é, calor que entra, isto existe, é diferente de zero ou não é? Sim. Diferente de zero. Calor que sai, há algum calor que sai, neste caso? Não. Não. Trabalho que entra, há algum trabalho que entra? Não. Não estamos a fazer trabalho nenhum. Há algum trabalho que sai? Também Também não. não. Então fica apenas o calor que entra e vai ser igual à variação de energia. De todas as energias que nós falamos desde o início, que compusemos em 4 grupos, não foi? Energia interna, energias mecânicas, energia elétrica e energia de fluxo. Qual destas é que vamos falar aqui assim? Por exemplo, energia elétrica. Faz sentido falar em energia elétrica? Não faz sentido, porque a energia elétrica é um fluxo dos eletrões, não altera em nada as moléculas, ok? Energia de fluxo ou energia de deslocamento, aqui faz sentido? Também não. Vamos ver que ela só fará sentido quando tivermos também sistemas abertos, porque ali as moléculas, elas não vão ter pressão a empurrar para lado nenhum, portanto elas ali estão paradas. Energia mecânica, faz sentido? Temos aqui alguma variação de energia mecânica? Não. Não. Só faria sentido se, olha, Se agitasse. se agitar,
Porque Sagitário passamos a ter o quê? Deste lado passamos a ter, além de calor, passamos a ter o quê? Trabalho. Trabalho, não é? Isto não agita sozinho, trabalho. Então, a energia mecânica, não estamos nem a alterar, olha, se eu começasse a andar com ela também de um lado para o outro, a agitar tem energia cinética rotacional. Assim temos energia cinética linear. Se a deixasse cair, tinha energia, por exemplo, potencial gravítica. Mas como não temos nada disso, energia mecânica é zero. Então, deste lado, vamos apenas dizer que isto é igual a quê? À variação da energia interna. E se pensarmos também na energia interna, nuclear não, até porque nós nunca vamos estudar nuclear. Química só vamos trabalhar no terceiro ano, nas máquinas alternativas. Latente, ela não vai mudar o estado físico, ok? Então estamos a falar da variação de energia interna na sua componente sensível. Muito bem. Então, quando nós temos um sistema que apenas varia a sua energia interna, que tipo de sistema é que se chama? Sistema quê? Estacionário. Sistema estacionário, exatamente. Isso é extremamente importante. Estão a ver que basta dizer num enunciado qualquer de um problema a dizer este sistema consiste num sistema estacionário, que nós a partir daí já sabemos que apenas estamos a falar da variação de energia interna. Está bem? Ora, a tinha ficado aqui com vocês exatamente para, quando temos um ciclo, e já falámos, ou seja, é um sistema que volta ao início, mas para dizer esta particularidade, que é, quando nós escrevemos esta equação, estão a ver, Q menos W igual a delta E, nós tanto podemos escrever Q menos W como Q mais W, ok? Nunca se esqueçam disto, que é muito importante. Mas o importante que vocês retenham é que quando nós escrevemos este Q, o que é este calor? O que é este Q? Quando vocês escrevem desta forma, o que é este Q? É a diferença entre o calor que entra menos o calor que sai. Exatamente, ou seja, é que muitas vezes, eu percebi, podem ter sido, só dei conta disso para aí há 4 anos, que uma das coisas que metia claramente confusão é quando a equação aparece assim nos livros, que é, gente, olha aqui, o calor, mas é o calor que entra ou o que sai? Não, é o calor líquido, está bem? Por vezes, e é verdade que os livros deveriam pôr aqui assim, calor líquido, que é para dizer que é o calor da sua forma líquida, ou seja, este que está aqui, né, que aparece nesta equação, é exatamente este calor líquido, a diferença entre o que entra menos o que sai. Da mesma forma, que o que vai aparecer aqui assim é o trabalho, mas é o trabalho que é o trabalho líquido, ou seja, o trabalho que entra menos o trabalho que sai, ok? E depois, claro, será igual à variação da energia, que pode ser as energias internas ou as energias mecânicas, a energia de fluxo, portanto que no nosso caso, depois vamos ver que num sistema fechado se resume às energias mecânicas e à energia interna. Isto então para dizer que, imaginem que nós estávamos a fazer agora este cálculo aqui, portanto, e nos dava o calor aqui vai ter que ser igual, em termos da convenção, vai ser positivo ou negativo, neste exemplo que eu estava a falar aqui da garrafa. Vai ser positivo porque estamos a fornecer ao sistema. Estamos a fornecer ao sistema, que foi aquilo que falámos na aula passada. Então, e se der negativo, o que é que nós temos que fazer, Ruben? Se der negativo, Se nos desse Q igual a menos 200 mil joules, por exemplo. O que é que temos que fazer? Foi que ficámos na aula passada, estão a ver? Diz lá. Fazendo o mesmo processo? Sim, ou seja, se tu chegasses à tua equação, e a esta equação, e te desse aqui um valor de Q igual a menos 200 mil joules, o que é que tu terias que fazer? Trocava o sinal. E o que é que escrevias? Que não há calor negativo. É calor a ser... Vou-te perguntar, Ruben, há calor positivo e calor negativo? Não. O calor é um modo de transferir energia, que não há positivo nem negativo. Porquê é que nós pomos um menos ou um mais? O que é que isso é? A dizer que sai mais do que entra. Desculpa só, é o quê? Se entra ou se recebe. É uma convenção. Recebe ou se dá, quero dizer. Tenho muita atenção a isto que eu estou agora a dizer, que é, nós pomos um mais ou um menos, é uma convenção de sinais. Aquilo que falámos na aula passada, portanto, que vou pôr aqui nos slides, está bem? Que é aqui, exatamente aqui que nós dizemos convenção. Estão a ver no cimo deste slide, conseguem ver o título deste slide, que eu agora tenho aqui as coisas do Zoom aqui por cima, mas conseguem ver. Aparece calor e trabalho, convenção de sinais. Nós, ser humano, pessoas idênticas a nós, não é que se dedicaram a estudar estas coisas, mas seres humanos normalíssimos, é que se dedicaram e fizeram uma convenção de sinais. Portanto, quando nós chegamos ao final
E o sinal nos dá ao contrário. Imagina que tu estavas a quantificar aqui a quantidade de energia da água e tinhas trocado em vez de fazeres a energia interna dos 30 graus menos a energia interna dos 20 graus, trocaste. Talvez fizeste a energia dos 20 graus menos a energia interna dos 30, não é? É óbvio que ele vai dar um sinal contrário. Mas o que é que tens de fazer? O valor de energia ela é exatamente o mesmo, porque a primeira lei da termodinâmica, ela apenas nos define a quantidade de energia. E não há energias nem positivas nem energias negativas. Claro que do ponto de vista psicológico isso existe, né? No biopsíquico a gente devemos concentrar nas energias positivas e não nas energias negativas. Mas do ponto de vista energético, técnico-científico de energia, em termos de termodinâmica, o ser humano é que convencionou que a energia que entra para o sistema é positiva e que ela, quando sai do sistema, ela é negativa. E que o trabalho, quando é o sistema a fazer trabalho, que isso é positivo, e quando é o outro sistema ou a vizinhança a fazer trabalho sobre o nosso sistema, que isso é negativo. Então, quando nós fazemos uma resolução e chegamos ao final e nos dá um sinal ao contrário da convenção, o que nós temos simplesmente que fazer é o sinal obtido não está de acordo com a convenção e, como tal, o sinal vou trocar o sinal e indicar isso numa resolução, ok? Porque repara, daí que se escreve, aqui que é o que está aqui assim no final, o último slide, por exemplo, no secundário, vocês provavelmente já não se lembram disso, não é? Mas no secundário, os livros de física, normalmente aparece Q mais W igual a delta E. Ok? E reparem que nós tanto podemos escrever aqui Q menos W igual a delta E, como Q mais W igual a delta E, porque desde que nós saibamos que é o calor líquido menos ou mais o trabalho líquido. O que é que isso nos vai dar? É que se eu escrever mais trabalho líquido ou menos trabalho líquido, ele vai nos dar, portanto, pode nos dar ou não o valor final com sinal ao contrário, está bem? E então, na prática, o que estão a ver que isto diz acima, que é o primeiro slide, é normalmente nós sabemos quais são a direção do calor. Estão a ver? A gente sabe que aqui vai ser das mãos para a água, como é óbvio. Mas quando tal não acontece, que é o segundo parágrafo muito importante que está aqui neste slide, é prática comum, reparem, é prática comum assumir que o calor líquido, e isto é que é importante, porque aí nos slides de base não estão, normalmente nem o texto fala, que o calor líquido é transferido para dentro do sistema e que o trabalho líquido acaba por ser realizado pelo sistema na sua quantidade total, estão a ver? Ou seja, a sua parte líquida. Mas, assumindo desta forma, portanto, nós escrevemos que normalmente, se escrevemos calor líquido menos trabalho líquido, igual a versão de energia, portanto, que normalmente nos vai dar o sentido correto, o sinal correto de acordo com a convenção. Se não der o sinal de acordo com a convenção, o que nós temos que fazer é trocar simplesmente esse sinal. Também não é pensar, olhar para o resultado e nós, daí mais uma vez, que a termodinâmica tem esta questão bastante engraçada, na minha ótica, porque é um bocadinho fora da caixa, não é aquela coisa normal de eu faço o exercício e são sempre as mesmas equações, não, nós temos que racionar e chegar ao final sempre e olhar quando fazemos um balanço energético e dizer, ok, eu já calculei a quantidade de energia, agora o sinal está de acordo ou não está de acordo com a convenção. Se está de acordo, eu deixo estar o sinal. Se não está, é só mudar o sinal. Portanto, não é preciso resolver novamente o problema, ok? Vejam lá, está claro esta questão ou não? Alguma dúvida? Coloquem aí. Não se percam nisto, estão a ver que isto é mesmo usar aqui o raciocínio e torna-se bem legível. Aqui no capítulo 4, onde agora nos estamos a focar na primeira lei da termodinâmica, em sistemas então que a massa é sempre a mesma, ou seja, que as moléculas são sempre as mesmas, certo? Estão a ver que eu vou passar aqui uma série de slides, vou passar até aqui, porque na realidade o que está aqui escrito é o que eu acabei de falar genericamente no capítulo 2. Ou seja, a primeira lei da energia, nós fazemos um balanço energético, ou seja, a energia que entra menos a energia que sai dá-nos a variação de energia. Estão aqui as variações de energia que nós temos, a situação temos a variação de energia interna e depois temos então a aplicação da primeira lei a sistemas fechados, que o que acontece é que este termo sai, este termo aqui não existe, e então podemos escrever a primeira lei da termodinâmica, que pode ser escrita de 4 formas, apesar de nós aqui só irmos usar por 3 formas, ou seja, de uma forma geral, normalmente vamos escrever que o calor líquido menos o trabalho líquido, nunca esqueçam disto sempre, ok? Que não é calor menos trabalho, é que calor, que trabalho, não, é o calor líquido menos o trabalho líquido vai ser igual à variação da energia, está bem? Podemos escrever isto quando o sistema é estacionário, de uma forma também global, cuja unidade será joule, que é o calor líquido menos o trabalho líquido será igual à variação da energia interna total.
Ou podemos escrever por unidade de massa, como já falámos, de forma específica. Portanto, podemos escrever a primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas fechados, portanto, de forma específica, portanto, por unidade de massa. Então, utilizamos as letras pequeninas, portanto, Q menos W igual a ΔE, neste caso, por cada quilograma da nossa massa. Ela ainda se pode escrever de forma diferencial, portanto, apesar de nós não irmos utilizar isto aqui, ok? Ora, o que é que nós então, se olharmos para esta forma genérica, em que escrevemos Q menos W igual a LTE, se nós vimos o calor, nós já vimos que há 3 modos de transferir energia sob a forma de calor. Recordam-se quais é que são? Condução, Calor. convecção e radiação. Condução, convecção e radiação, ok? Ora, vocês vão ter uma disciplina no segundo ano, onde vão dar isto em detalhe mesmo, vocês vão passar muito tempo a estudar esta parte, do que a fazer cálculos de condução, a fazer cálculos de convecção natural e forçada, a fazer cálculos radiativos, a fazer até cálculos de mudança de fase, portanto, onde vão trabalhar muito este conceito. Nesta base, em termos de, para nós, então, na termodinâmica, o que nós vamos abordar é simplesmente dizer que a quantidade de calor vai nos ser quase sempre quantificada. Ou nos dizem que é um sistema adiabático, e se for adiabático é que estamos a considerar que ele é quanto? 0. É 0. Ou então vamos dizer, olha, temos tanto calor que é transferido, ou calcula o calor, mas não vamos entrar na especificação de é condução, é convecção, é radiação para calcular, ok? Portanto, vocês vão dar isso em detalhe na disciplina de segundo ano. E agora, relativamente ao trabalho, não é? Que tipos de trabalho é que nós temos? Que tipo de trabalho é que nós podemos ter? Trabalho de paz. Exatamente, ou seja, eu agora vou aqui novamente buscar o capítulo 2, que falámos na aula passada, e onde podemos ver aqui, em que nós temos variedíssimos tipos de trabalho, ok? Vou pôr aqui assim neste, ou seja, podemos ter o trabalho elétrico, recordam-se aquele exemplo que falámos do forno, não é? Com a resistência lá dentro ou cá fora, podemos ter o trabalho elétrico, que é dado calculamos em joule, portanto, pela tensão elétrica que tem a resistência que está no interior do forno, vezes a intensidade de corrente, vezes o ΔT. Temos um trabalho de fronteira, reparem, dê-me lá um exemplo de um trabalho de fronteira. O que é para vocês um trabalho de fronteira? Dê-me um exemplo. Um pistão a comprimir uma substância. Exatamente. Nesse caso aqui nós vamos falar de um caso específico de um trabalho de fronteira, que até vamos falar do trabalho de compressão ou expansão. Mas dá-me outros exemplos de trabalho de fronteira. Que falámos na aula passada. Por exemplo, o sistema de travagem. O sistema de travagem, dá-me lá um exemplo, Ruben. Por exemplo, o sistema de travagem hidráulico. Nós, ao pressionarmos o pedal do travão, vamos comprimir quer dizer, não, se calhar não. E isso vamos parar aqui ao mesmo. Como as pastilhas a apertarem um disco. Mas espera, é que o trabalho de fronteira, aqui vamos parar ao mesmo. Quando tu falas das pastilhas a apertar o disco, isso já é um movimento, mas aí onde é que é o fronteira? Onde é que é o trabalho de fronteira? Onde é que tens a fronteira a variar? Para o trabalho de fronteira é quando há uma variação da nossa fronteira. Portanto, que a fronteira não é rígida. É outro exemplo. Então um balão eu estava quando... a pensar... Diz já. Estava a pensar numa comporta de uma barragem, por exemplo. Não tem. Mas depois aí acaba por ser... Mas aí a fronteira é rígida. A fronteira aí é rígida, não é? Certo? E aí já vamos para os sistemas abertos. O que é que eram os sistemas? É aí. O que é que estavas a pensar que era o sistema? A água, a comporta da barragem, o que é que podemos ver? O que é que estavas a pensar? Se calhar estudar como substância a água, mas aí já passamos a ter um as sistema fronteiras aberto. fossem as margens da barragem. Né? Mas aí, sim, nós já vamos falar disso, mas aí já temos um sistema aberto, em que a água está aí em movimento, estás a ver? Então, mas se eu tiver, por exemplo, diz André. Uma máquina de fazer batidos e enche a máquina com frutas ou o que for e puser a trabalhar o cortador, é um trabalho de fronteira. Porquê que é um trabalho de fronteira? Okay. Depende, o que é que consideras a tua fronteira? Somos nós que fazemos a fronteira. O que é que deves fazer fronteira? É o interior do reservatório onde puseste as frutas? Sim, é o reservatório com a tampa e também fechado por baixo. E depois tem um cortador lá por dentro. Mas aí não tens nenhum trabalho de fronteira. Aí metes lá para dentro as frutas, tens as pás a rodar, trabalho de pás, estás a ver? Mas não tens as variações da tua fronteira, mantêm-se fixas. Temos de ter fronteiras rígidas. Quando nós temos de ter fronteiras móveis. E nas fronteiras móveis, ou elas são deste género, em que tens um êmbolo, portanto, fixo, ou então, há bocadinho eu penso que eras tu, André, que estavas a falar num balão, certo? Sim, falei num balão. Um balão não é um trabalho de compressão ou expansão, com um êmbolo, certo? Mas é uma fronteira móvel.
Certo? Foi a semana passada que vos mostrei aquele vídeo da Hello Exato, eu Kitty lembro-me Hello disso. Kitty ir ao espaço, não foi? Então, e do ok. Galo de Barcelos. E do Galo de Barcelos ir ao espaço. Professor, Mas nós também mesmo falámos nos diz, compressores e de ar. os compressores de ar, mas, Também falámos mas os sobre compressores isso. são alternativos também. Não é? Se forem alternativos, se forem rotativos, já é outro tipo de máquina. Mas um balão, podemos pensar noutros casos, mas um balão é um sistema fácil de pensar. Olha, está um sistema em que não tenho um trabalho de um êmbolo, a ir para cima nem para baixo, ou seja, em que toda a minha fronteira, toda a minha fronteira é móvel. Estão a ver? Toda a minha fronteira é móvel. E eu quando tenho um balão e estou a encher o balão, ou até tenho o balão já cheio, e eu chegar aqui com a minha mão e empurrar uma parede do balão para dentro, estão a ver? O meu sistema é fechado, está cheio, eu estou a movimentar a minha fronteira, mas ela não se movimenta sozinha, tem um trabalho, estão a ver, que é distinto. Então, só para dizerem que o trabalho de fronteira não obriga necessariamente que seja só um êmbolo dentro de um cilindro, está bem? É só por isso que eu vos quero dar outros exemplos, podemos pensar noutros, mas que de certeza que existem, mas estou a pensar de um balão que é algo que todos nós facilmente imaginamos, mas para termos a noção de que não é só, digamos, o pistão dentro do cilindro. Depois devemos ter trabalho gravitacional, ou seja, quando nós vamos deixar cair, que seja a água, seja um objeto sólido, temos um trabalho gravítico, que normalmente até transformamos depois para energia cinética. Podemos ter um trabalho de aceleração ou desaceleração. Por exemplo, quando nós estamos a acelerar até um carro ou a travar um carro, estamos a fazer trabalhos de aceleração ou desaceleração. Podemos ter o trabalho de pás, as pás a rodarem, e podemos ter um trabalho que é dado, portanto, por 2 vezes π, vezes o número de pás, vezes o período a que as pás estão a rodar, ou podemos ter, portanto, também um trabalho de mola, portanto, que é quando nós esticamos e comprimimos uma mola, portanto, ou até um elástico. Portanto, o que eu vos quero dar é que há aqui uma panóplia de trabalhos. Ora, mas voltando aqui aos slides do capítulo 4, ok? Nós agora vamos dar aqui, e vamos focar aqui nos próximos minutos, que volto aqui para o início, portanto, destes slides, para dizer que, havendo este sistema, portanto, e quando olhamos para isto temos que começar também a ser um bocadinho críticos, que é, em termos energéticos, quando olhamos para um sistema deste género, é óbvio que nós escolhemos o sistema, não é? Como já vos falei desde o início. Agora, normalmente nesse sistema a interação energética está centrada entre o fluido operativo, que nós chamamos assim, que está aqui no interior deste cilindro, com o êmbolo móvel. Ou seja, então, mas não podemos estudar o cilindro? Podemos estudar só a pressão? Podemos. Agora, normalmente, neste tipo de sistemas, a interação energética está centrada aqui entre este fluido operativo e o êmbolo, ok? Se pensarmos nisto até ao nível, por exemplo, de um motor de combustão interna, de um motor de automóvel, não é? O que é o nosso fluido operativo? O que é o fluido operativo? Nós vamos falar isso depois também no terceiro ano, mas o que é que entra para dentro do motor? O que entra? Entra É o o ar combustível. e o combustível. E entra em que estado físico? Quando vai para dentro do cilindro? O ar é gasoso, o combustível é líquido. O ar É é gasoso vaporizado. e o combustível é? É líquido, vai É líquido, Ruben. vaporizado. Ai, Ruben, fizeste É bem cursos vapor. térmicos e foi comigo. Não digas nada Oh, a professor, ninguém, não já digas foi nada a há ninguém. tanto Diz que foi com a tempo. professora Susana, que assim eu vou dizer que ela quer andar a patinar. Oh, professor, foi há tanto tempo. Foi há quê? 3 anos para aí. Foi bem há 3 Pois. anos. E não te esqueças que a gasolina e o gasóleo, mal entram em contacto com, particularmente a gasolina, mas o gasóleo também, há a pressão que entra, portanto, o gasóleo é a pressão que entra. A gasolina, mesmo às condições atmosféricas, se tu deixares um bocadinho, repara só, Ruben, para nunca esquecer isto, se deixares uma garrafa com gasolina aberta, durante ali um bocado de tempo, se Evapora. for lá passado umas horas, ou até um dia, depende da quantidade de deixares, Evapora, sim, tens lá sim. alguma gasolina? Não tens, Não. estás a ver? Ok? Portanto, ou seja, a gasolina mal entra em contacto com o ar, ela vaporiza. E, portanto, então, aí nesse caso, nós temos uma mistura gasosa reativa entre ar e combustível, ok? E então, que vai ser o nosso fluido operativo e que vai interagir, portanto, com o nosso êmbolo. Já agora, para completarmos aqui o ciclo, portanto, quando nós entramos lá, ar, combustível, mistura gasosa reativa, neste caso temos 2 substâncias, nós aqui na termodinâmica vamos só trabalhar com uma substância. O que é que depois passamos? Temos a energia química, não é? Disponível no combustível, promovemos uma combustão para transferir a componente dentro da energia interna da química para a sensível, aumenta a temperatura. Quando aumentamos a temperatura, vamos também aumentar a pressão, vamos transferir depois essa energia, então,
que é o tal trabalho de expansão nesse caso, que é para transferirmos essa energia aqui para o pistão, para termos energia cinética linear, e depois ligamos isto a uma biela e uma cambota para termos a transformação para a energia cinética rotacional, ok? Portanto, para quem já deu isto noutras disciplinas, portanto, está talvez a relembrar, para quem nunca deu, não se preocupe, que a gente não vai dar nada disso aqui na termodinâmica, vamos dar, sim, tornar depois esses conceitos, vamos aprofundar isso detalhadamente depois ao nível da disciplina de máquinas alternativas no terceiro ano. Mas o que eu estava a dizer, quando nós começamos a olhar para estes sistemas, e que o que é que nós temos aqui? Temos um cilindro que é uma fronteira rígida, temos um êmbolo que é uma fronteira móvel. Ora, o normal é que nós analisemos as interações energéticas entre aqui a substância que está aqui no interior e o êmbolo. E a substância, se nós pensarmos qual será o estado físico normal, temos aqui uma substância. É muito mais sólido, não faz muito sentido. Mesmo líquido, não faz muito sentido, se vocês pensarem, ok? Se for só mesmo isto, por mesmo vocês pensarem, por exemplo, como estavas a falar, na parte do sistema de travagem, dos sistemas hidráulicos, ou mesmo se pensarem num amortecedor hidráulico, nós temos de ter capacidade para expandir e comprimir, mesmo que o fluido, não é o caso dos compressores, desses, mas o sistema de travagem hidráulico, em que temos a substância no estado líquido, ela movimenta-se porque nós temos uma parte onde ele se expande, porque ele vai movimentar as pastilhas ou as maxilas dos tambores, mas portanto ele tem uma capacidade de se movimentar. Se olharmos para aqui neste típico de sistema, não faria muito sentido que nós tivéssemos está uma substância no estado sólido ou no estado líquido. Porquê? Porquê é que não faria muito sentido? Não são compressíveis? Exatamente, ou seja, porque é aquilo que nós vamos designar que vamos considerar que as substâncias no estado líquido ou sólido, elas não são compressíveis, como disse o Zé, ou seja, nós dizemos de outra forma muitas vezes que são incompressíveis. Mas agora pergunta, elas são mesmo incompressíveis ou não? São totalmente 100% incompressíveis? Não. Não, ou seja, garantidamente se nós aplicarmos uma grande pressão, nós conseguimos comprimir um bocado o sólido, não é? E conseguimos também comprimir um bocado o líquido. Epá, mas no dia-a-dia e nas aplicações, na realidade, elas são muito pouco compressíveis, desde que nós aproximamos a dizer que elas são incompressíveis. Então, na realidade, a maior parte das nossas substâncias que vamos olhar para esses sistemas, elas estão no estado gasoso, está bem? E este trabalho de compressão ou de expansão é dado, tal como quando falámos do trabalho de deslocamento, não é? Que é ter aqui um corpo e fazer este deslocamento para o seu movimento. Como é que nós movimentamos um carro, um automóvel? Como é que a gente movimenta? Tem que pôr uma força de propulsão nas rodas, não é? Se quisermos que o carro ande 2 metros, portanto, ou ele tem uma inclinação a descer ou a subir, a descer que é mais fácil, tiramos do travão, e é a tal força, o tal trabalho gravitacional, mas se não temos de ter um trabalho de deslocamento, que é a força vezes o espaço que ele tem. Se nós aplicarmos exatamente esse conceito da força vezes o espaço, vemos aqui que neste sistema nós não vamos ter necessariamente esta força que vai transmitir aqui para esta haste, não será uma força aplicada apenas num único ponto, não é? Porque nós temos aqui por baixo uma área e essa área vai estar sujeita então a uma pressão. Então, pela lei de Pascal, e vocês já estudaram isso, não é? O conceito do que é a pressão, já falámos até aqui na termodinâmica o que é o conceito de pressão, pressão igual a força por unidade da área, então a força é a pressão vezes a área, e então aqui onde temos a força, vamos substituir pela pressão vezes a área. E esta área, então, vezes este espaço, este deslocamento, se agruparmos aqui, isto vai nos dar uma variação de volume. Então, sabemos então que o trabalho de compressão ou de expansão, quer seja um balão, quer seja um êmbolo, vai ser dado pelo integral, portanto, de 1 a 2, da pressão vezes a sua variação de volume. E reparem que eu estou a começar isto desta forma, que é, eu quero que vocês compreendam que nós estamos aqui a usar as equações matemáticas que nós agora temos para aplicar nesta equação, ou seja, quando nós formos aplicar a equação da primeira lei da termodinâmica, aqui, ou seja, este calor que entra, desculpem, este trabalho que entra ou o trabalho que sai, consoante seja um trabalho de compressão ou de expansão. O trabalho de compressão, já agora vou dizer, é um trabalho que sai ou um trabalho que entra? Trabalho de expansão. É que sai. Porque normalmente nós vamos definir o sistema como sendo a nossa substância, então é um trabalho que sai. É positivo ou negativo? Negativo. É positivo, mas está a ver que leva aqui um sinal de menos Sim. atrás. Por isso é que é fundamental nós termos a noção de que, portanto, nós vamos escrever a equação desta forma, Q menos W, não vamos esquecer que é o calor líquido menos o trabalho líquido, ok? Está bem? Porque depois o sinal, como vos digo, é chegar ao final e ver se o sinal está correto ou não está correto. Um trabalho de compressão, se for só compressão, o trabalho vai ter que ser negativo. Porque reparem, de acordo com a convenção, nunca se esqueçam, ouvem dizer aqui trabalho positivo ou negativo, sempre de acordo com a convenção, porque não há trabalhos positivos nem negativos, é de acordo com uma convenção de sinais. Ora, também falámos isto, e agora vamos quantificar, que
Neste caso, por exemplo, temos aqui assim um trabalho que é de expansão, não é? Estamos aí de um volume menor para um volume maior, a pressão está a cair, está a diminuir, porque não está ali mais nada, e pronto, e então temos um processo ali de expansão. Como falei com vocês, nós podemos sempre passar aqui deste ponto inicial, temos um primeiro estado termodinâmico 1, temos um segundo estado termodinâmico 2. Mas nós podemos vir neste tipo de transformação, ou podemos até ter uma linha reta, ou podemos vir aqui assim por cima. E tal como falei na última aula, a quantidade de energia envolvida numa transformação energética não é apenas quantificável pelo estado termodinâmico inicial e pelo estado termodinâmico final, nós temos que saber qual foi o caminho, ou seja, qual foi o processo que nós tivemos aí. E para tal, por isso é que nós vamos ter que quantificar de que forma é que nós fizemos este processo. E então vamos quantificar aqui de que forma é que ele foi feito. Dizer apenas aqui que quando nós estamos a passar, reparem, qual é a diferença entre passarmos aqui do ponto 1 para o ponto 2? Aqui estamos a fazer uma expansão, sabemos que numa expansão um trabalho é positivo. Aqui estamos a fazer de 1 para 2, estamos a fazer uma compressão. Sabemos então que quando estamos a diminuir o volume, alguma coisa está a provocar essa compressão, que será um trabalho classificado de acordo com a convenção negativa. Quando nós estamos então a diminuir o volume de um sistema, nós vamos chamar a relação de compressão. Quando estamos a aumentar o volume, vamos chamar a relação de expansão. Reparem que este termo aqui, que se chama a relação de compressão ou a taxa de compressão, é, por exemplo, um parâmetro muito utilizado nos motores e é o suficiente para nós sabermos se trata de um motor de ignição por faísca ou de ignição por compressão, ok? Portanto, aqui estão aqui estes alunos do CTESP ainda se lembram disso. Um motor que tem uma relação de compressão de 9 é de ignição por faísca ou ignição por compressão? Faísca. Faísca. Se fosse de ignição por compressão, tem que estar no mínimo a partir de quanto? 20. 16. Sim. Os livros falam em 14 a 22, mas na realidade a maior parte deles está a 16 para cima, ok? Eu sei que o meu é 22, por isso é que eu disse Ok. 20. Sim, exatamente. Sim, mas pronto, há uma grande diferença, estão a ver, só para os alunos que ainda não estudaram aqui a parte de motores, mas este termo que nós acabamos de falar aqui, que é uma coisa muito simples, que é ver o número de vezes que nós estamos a diminuir o volume, estão a ver, é um parâmetro na área dos motores, no terceiro ano, máquinas alternativas, nós vamos usar muito, porque é o suficiente para nós sabermos se o motor é de ignição por faísca ou de ignição por compressão, que é normalmente as pessoas chamam motores a gasolina, motores a gasóleo, e depois vamos ver que isso é o combustível, que a grande classificação dos motores não é essa, mas deixamos isso para o terceiro ano. Ora, o que nós agora queremos arranjar são equações matemáticas para utilizar naquela primeira lei da termodinâmica quando tivemos que quantificar trabalhos de expansão ou trabalhos de compressão. Ou seja, que equações é que nós passamos a ter de forma adicional, ok? E reparem que aqui, mais uma vez, reparem, todo aquele raciocínio energético que já tenho, tínhamos uma primeira equação se estivermos no estado gasoso, e depois, quando aplicamos a equação da primeira lei da termodinâmica de sistemas fechados, portanto, a variação de energia igual a calor líquido menos trabalho líquido, o calor vai ser sempre dado, vocês vão trabalhar depois a equação de Fourier, Newton, a equação de Stefan-Boltzmann, na disciplina de transmissão de calor, ok? Mas os trabalhos, nós poderemos ter que usar equações então para quantificar os trabalhos de compressão, trabalho de expansão, trabalho de paz, trabalho de molas, e então vamos ver que para calcular os trabalhos de compressão ou de expansão, não é? De que forma é que nós vamos fazer? E claro que o mais simples são estes dois que estão aqui assim. Isto não tem quase nada que saber, que é de forma muito simples. Ou seja, nós olhamos para aqui e dizemos, se tivermos um processo a volume constante, como é que se chama? Isocórico. Isocórico, nunca se esqueçam disso, está bem? Ok? O processo a volume constante é isocórico, quer dizer que se tiver aqui um estado termodinâmico inicial 1 e um estado termodinâmico final 2, ok? Na realidade, nós tanto vir de 1 para 2 como de 2 para 1, ou seja, neste caso estamos a diminuir a pressão, mas se tivéssemos a aumentar a pressão de forma isocórica, dizemos, então, se o volume é constante, não há nem compressão nem expansão, o volume é o mesmo. E se olharmos para isto, é muito fácil mesmo olhando para o integral, que é, ora, nós temos uma variação de pressão, mas o meu volume é o mesmo. Então, na realidade, portanto, o que acontece é que se eu for integrar isto em ordem portanto, a esta integral, a pressão até é uma constante, não é? Mas como a variação do volume não existe, é igual a zero. Então ficamos a saber que qualquer trabalho de compressão e expansão, como é lógico, quando não há variação de volume, é porque não existe uma compressão nem expansão, é igual a zero. Portanto, sempre que nos dizem no enunciado qualquer coisa é um processo isocórico, é óbvio que o trabalho de compressão e expansão não existe, porque ele é isocórico, está bem? A segunda transformação termodinâmica que vamos falar, ou o segundo processo termodinâmico, também é extremamente simples, que é aquilo que está aqui representado. Portanto, neste caso está a fazer um trabalho aqui é de compressão ou de expansão, de acordo com o sentido da seta?
Compressão. Compressão, não é? Porque estamos a diminuir o volume e estamos a fazê-lo a pressão constante, que chamamos que trata-se de um processo Isobárico. 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 Para quem ainda não apanhou um bocadinho esta dica, não se esqueçam, isobárico, bar é uma unidade de pressão, portanto, se alguma vez se tiverem confusão, já sabem que a parte de isobárico é relacionado, portanto, com a parte de pressão. Se, mais uma vez, olharmos para a expressão genérica que nos dá esta variação, portanto, nós vemos que o integral de 1 até 2 de PDV, não é? Como a pressão é constante, como é isobárico, nós passamos a pressão cá para fora e ficamos apenas, então, com o valor da pressão a multiplicar pelo integral de 1 até 2 de variação de volume. Ora, sabemos então, temos de saber, como é óbvio, para calcular, este trabalho de pressão, este trabalho de compressão ou de expansão, será igual à pressão vezes a variação do volume V2 menos V1. Está bem? Estão a ver que reparem, o que é que aconteceria, reparem se vocês tiverem V1 menos V2. Se tivéssemos V1 menos V2, ou V2 menos V1, se trocarmos isto, o que ele nos vai dar é o tal um sinal diferente. E mais uma vez nós olhamos para aqui e vemos, ok, mas isto é de acordo com uma convenção. A quantidade de energia será a mesma, porque é a diferença de volumes vezes a pressão, estão a ver? Agora, aparecer com sinal negativo ou sinal positivo, portanto, na realidade a quantidade de energia é o que nós temos daqui. O sinal terá a ver depois como nós ajustamos de acordo com uma convenção. Eu posso dizer, olha, eu posso chegar a esta equação e tenho aqui o volume V1 é maior que V2, não é? Se eu escrever V2 menos V1, isso vai me dar um sinal negativo. Mas se eu trocar, o valor vai me dar o mesmo. Desde que eu saiba que depois eu quero representar corretamente com o valor da convenção, ser positivo ou ser negativo, é só trocarmos o sinal. Tenham sempre isto em atenção, está bem? Então, mais uma vez, para esta transformação a pressão constante, isto é extremamente simples. E reparem que estas equações, estas duas são perfeitamente genéricas, nós não estou-vos aqui a dizer se estamos até no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido, porque não tem implicação nenhuma. Já as duas equações que nós vamos analisar de forma seguinte, está bem? E vou aqui assim abrir, portanto aqui esta componente tem que mudar para aqui, não é isto? Ó, professor, Sim, sim, diz isto. o trabalho de compressão é o trabalho que entra. O trabalho de compressão Compressão é o trabalho que entra. é trabalho que entra, sim, exatamente. Ok. Trabalho que entra porque é do exterior para Pois. para o sistema, exatamente. Exatamente, ok. Ok? Esclarecido, obrigado. Ok. Então reparem que nós aqui já fizemos estas duas primeiras transformações e É mais sinal uma vez só negativo. diz isso? É sinal negativo. Exato, sim. No final tem que dar sinal negativo. Ok. Se tu trocares, estás a ver, André? Se tu trocares, em vez de fazeres V1 menos V2, fizeres V2 menos V1 e tem o sinal contrário, não é? O valor numérico vai estar o mesmo, estás a ver? Certo? Sim. Certo? Não é? Estou Ok. a perceber. Pronto, é que isto é muito importante, pá, porque muitas vezes vocês chegam ao final e olham para o sinal e dizem, epá, isto não pode ser, não dá assim, estás a ver? E ficam naquela, tem isto errado, e não tem nada errado. Eu diria que a maior parte das vezes o problema é todo certo. Só tem, é que o sinal no final não está correto, é só trocar o sinal, estás a ver? Só dizer, o sinal obtido não está de acordo com a convenção, porque Sim. por isso é que tu tanto podes escrever calor líquido mais trabalho líquido igual a ΔE, como calor líquido menos trabalho líquido igual a ΔE, estás a ver? Porque depois tens que ver o que é o calor líquido e o trabalho líquido. Se os sinais estiverem trocados, só tens que os ajustar, ok? Ok. Então, reparem, nós já vimos aqui as duas primeiras transformações que diz respeito a transformações isocóricas, que o trabalho é nulo. Reparem agora aqui o que é que nós temos. Portanto, se tivermos aqui, dando aqui este exemplo que estava aqui indicado, ou seja, se reparem, se nós temos aqui, por exemplo, temos aqui o ar, e vamos também pensar nestas coisas, de que forma é que isto é possível. Nós olhando para aqui, por exemplo, identificamos o sistema. O sistema é o ar no interior de um reservatório rígido. Estão a ver? Porque é que eu digo que o reservatório é rígido? Porque o volume está a dizer que é constante. Temos aqui o mesmo volume no estado inicial e no estado final. Mas se ele estiver em contacto com o meio exterior, portanto, que vai arrefecer sob a forma de calor, estão a ver? Portanto, vai perder calor para o exterior. Nós tínhamos 500 kPa ao início e temos 400 kPa. Exatamente porquê? Porque diminuindo a temperatura, também diminuímos a pressão que nós temos no interior. Então, temos aqui uma transformação isocórica. Ora, na realidade, imaginem que este ar é o ar da vossa sala. Claro que este ar faria sentido que fosse da vossa sala, não? Estas temperaturas Por causa das temperaturas só? e da Sim. pressão. Esta pressão, 500 kPa, responde a quantas vezes a pressão que vocês têm na 5 vossa vezes. sala agora? 5 vezes. 5 vezes, ok. É bom irem ficando com esta noção. Epá, nós vivemos à volta dos 100 kPa. Ora, tirar a 500 kPa, que é que estava numa sala bastante já pressurizada, 5 vezes mais do que a pressão atmosférica. E, portanto, diminuindo aqui a temperatura, vou diminuir também a pressão e é óbvio que isto não tem nenhum trabalho de expansão nem de compressão, porque o volume é exatamente o mesmo, está bem?
Depois já vimos este processo, portanto, que é quando nós temos um processo isobárico, a pressão passa cá para fora e, portanto, então nós vamos ter aqui um processo deste género, por exemplo, que temos aqui. Portanto, de que forma é que a gente imagina tem aqui um processo em termos, neste caso estamos a falar, inversamente ao que eu estava a falar, estamos a falar de uma expansão, ou seja, estamos a fornecer calor para o sistema, esta parede móvel vai se movimentar, por isso é que ele vai ser isobárico, e de que forma é que quantificamos isto? É subtrair, portanto, o trabalho, neste caso aqui, repara, o trabalho final, aqui vamos ter um trabalho de expansão, vai ser aqui assim o aumento de volume através deste trabalho de expansão, que sendo um trabalho de expansão vai ter que dar positivo. E é subtrairmos apenas o volume, portanto o volume V2 menos V1, multiplicamos pela pressão que é constante e temos o nosso trabalho de expansão. Vamos agora avançar para outro tipo de transformação. E nós damos 4 transformações, está bem? Isocórica, que é fácil, isobárica, e agora vamos fazer a isotérmica e a politrópica. E vamos explicar um bocadinho porque é que isto é, ok? Fazia agora aqui um intervalozinho com vocês, estou a olhar ali para o relógio, tenho aqui nesta divisão, são de 4h22. Podemos fazer um intervalozinho de 8 minutos, retomar às 4h30, pode ser? 8 minutos? Combinado. Até já. Dá para beber uma águazita e assim? Diz, Só uma André. dúvidazita. Força. No diagrama que mostrou anteriormente, Este aqui? Diz. sim, porque é que a pressão, visto que o volume aumenta, porque é que a pressão se mantém constante? A pressão mantém-se constante exatamente porque tu aumentas o volume, estás a ver? Ou seja, tu estás a fornecer energia sob a forma de calor para aqui. O que é que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. A tendência seria para a pressão também aumentar. A pressão não aumenta exatamente porque tu vais usar esse aumento de pressão para empurrar este êmbolo para cima. E vais transferir essa energia num trabalho de expansão. Sim, não tinha visto, estava a ser fornecido calor. Muito bem. Se não houver mais nenhuma questão, então, daqui a 7 minutos, está bem? Pode ser? Tá? Até já. Até já. Obrigado, até já. Já são uns experts de malta digital e aulas online, não é, Ruben? Está quase É estranho. Já é estranho. Depois é estranho quando nos encontramos todos no ISEC. Não nos conhecemos uns dos outros. Exato. Vocês fazem parte de um primeiro ano, não é? De forma remota, mas pronto, está tudo a passar. Mas já eu tenho visto agora, hoje estava-me a falar, eu não vi nada, mas que na Praça da República, quando estava imensa gente a ver o jogo qualquer de futebol que estava a dar, eu acho que a malta deve ter um bocadinho de cuidado, no sentido de não estar agora a estragar, digamos, e a arranjar problemas no final disto, já se assim o fio, a luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer, não é? Com as vacinas, acho que se tivermos um bocado mais de cuidado, pode ser que a maior parte de nós passe de forma sem ser contagiada, que nunca se sabe os riscos que se pode correr, sendo novos, velhos, meia-idade, enfim, eu tenho algum grau de imprevisibilidade. Bom, vamos retomar aqui, está bem? Vou partilhar aqui o ecrã, tela 2. Ora, aí está ele, penso que já estão a fazer isto. Então, o que é que nós agora vamos fazer? Se olharmos para isto, o que é o nosso sistema? Ora, o nosso sistema vamos verificar como sendo o interior deste sistema, o interior deste sistema, assim composto pelo pistão ou êmbolo, portanto, e o cilindro. A nossa substância, qual é que será aqui? Qual é a substância? É o ar. É o ar, não é? Depois, se olharmos para aquele raciocínio, nós temos, portanto, os nossos estados físicos. O nosso estado físico é o quê? O estado físico inicial é gasoso, o estado físico final é gasoso, ok? Depois, podemos listar as nossas propriedades. Portanto, sabemos as propriedades iniciais, temos 0,4 metros cúbicos de ar, sabemos a pressão inicial 100 kPa e sabemos a temperatura inicial de 80 graus. Sabemos ainda as propriedades físicas, portanto, no final, portanto, sabemos que estamos com 0,1 metros cúbicos e sabemos que temos 80 graus. E reparem que, se vocês vierem aqui assim, portanto, é esta análise que eu vos indiquei, ou seja, identificamos o sistema, a substância e agora identificamos os estados físicos e as propriedades termodinâmicas. Nós sabemos que estamos aonde? Olha, estamos aqui nesta zona, estamos ali numa evolução isotérmica, estamos aqui na zona do estado gasoso, ok? E então sabemos que neste estado gasoso poderemos usar a equação dos gases ideais, ok? E, claro que teríamos que validar, mas sendo o ar, portanto, uma substância atmosférica que poderíamos utilizar. Então, se nós agora viermos ver para uma transformação isotérmica, que é aqui o caso, está bem, de uma transformação isotérmica, e agora vamos perguntar, ora, se nós estamos a dizer que estamos a diminuir o volume de 1 para 2, portanto, quer dizer que estamos a comprimir, está a aumentar a pressão, de que forma é que a gente consegue que isto se mantenha a 80 graus? Estamos a diminuir o volume? Diz? A manter 80 graus.
Estamos a falar de uma transformação isotérmica agora. Sim, sim, sim. Estás a diminuir o volume, estamos a aumentar a pressão. De que forma é que isto se manteria, consegue-se manter a 80 graus? Transferimos calor para a vizinhança. Exatamente, ou seja, garantimos que temos um fluxo de energia de calor para a vizinhança. E isso aí conseguimos imaginar então que é possível, estamos a diminuir o volume, aumentar a pressão e mantendo a temperatura. Se nós viemos então, e como estamos a fazer uma compressão, não é? Isto será trabalho de compressão, estamos a diminuir o volume, e se viemos aqui à nossa expressão, o que é que vamos ter agora? Portanto, ora, nós temos que, estando em condições de a expressão genérica é a mesma, ou seja, o trabalho de compressão é o integral de 1 até 2 de PDV, e agora, estando nós no estado gasoso, e reparem, na particularidade de estarmos no estado gasoso, nós podemos escrever a equação PV igual a MRT, porque estamos no estado gasoso. Tratando-se de uma equação isotérmica, não é? Se ela é isotérmica, quer dizer que esta componente, a massa do sistema fechado, é uma constante, o R é uma constante particular do gás, é uma transformação isotérmica, é uma constante. Então, todo este produto é uma constante. O que quer dizer que, então, também, este sistema é constante, a pressão vezes o volume é uma constante. Então, escrevemos aqui que isto é igual a C, sendo este a nossa constante. Olha, nós damos mesmo, do ponto de vista teórico, pouquíssimas fórmulas matemáticas. Estão a ver que eu até agora, como vocês tinham dado PV igual a MRT, mais nada. Portanto, é só agora compreender estas equações que, para a parte teórico-prática, vocês até as têm no vosso formulário. Portanto, não têm que saber isto de cor. Para a parte teórica é que eu quero que vocês compreendam de onde é que estas saem, até porque vocês ainda agora tiveram, ou penso eu, vocês tiveram agora uma frequência de análise 2 também, ou não? Foi de Foi, manhã. professor, logo de manhã. Logo de manhã, então, foi para começar bem pela fresquinha, estás a ver? É, preferível ser logo de manhã. Exato, e portanto, para dizer que vocês dão integrais bem mais complexos do que isto que está aqui, que falamos de integrais extremamente simples, ok? O primeiro integral dá zero, como é óbvio. O segundo integral é o integral de uma constante, sair cá para fora e uma variação de volume. E este também vamos ver que os integrais que nós damos aqui são coisas mesmo muito simples. Então, se isto é uma constante, nós sabemos então que a pressão será igual, a pressão vezes o volume é igual a esta constante. Para isolar a pressão, passamos o volume cá para baixo e ficamos então que a pressão é uma constante sobre o volume, sendo que esta constante é MRT, ok? Vindo então à nossa expressão que nos quantifica o trabalho de uma fronteira móvel, neste caso do êmbolo, onde temos a nossa pressão, substituímos pela constante a dividir pelo volume. A constante passa então cá para fora, ficamos com o integral de 1 até 2 de 1 sobre V dV, que, como se lembram, de análise 1 ou 2, já não sei quando é que estão isso, é o integral de 1 sobre V dV, será o logaritmo neperiano de V2 sobre V1, ou seja, o logaritmo, portanto, de V2 menos V1, portanto, que é a mesma coisa, o logaritmo de V2 sobre V1. Então, ficamos aqui com a nossa constante, que tanto podemos escrever desta forma, estão a ver, que é P1, V1, logaritmo neperiano de V2 sobre V1, como também podemos escrever aqui P2V2, como podemos escrever MRT. E então temos aqui uma equação que nos permite quantificar qual a quantidade de trabalho envolvido, portanto, nesta nossa transformação. Ok? Então, a ver que temos aqui, então, uma terceira fórmula, agora, para calcular um trabalho de expansão ou de compressão, mas que tenha uma transformação isotérmica. Estão a ver que, então, temos três equações até agora. Uma, se for isocórico, o trabalho será igual a zero. Uma segunda que é se o trabalho for isobárico, portanto, vai ser a pressão vezes a pressão de volume. E temos agora uma terceira que, estando a substância no estado gasoso, portanto, para uma isotérmica, portanto, nós podemos calcular um trabalho de expansão, um trabalho de compressão, que é dado pela P1V1 logaritmo neperiano de V2 sobre V1, ou P2V2 logaritmo neperiano de V2 sobre V1, ou MRT logaritmo neperiano sobre V2 sobre V1, porque trata-se de uma isotérmica. Ok? Ora, última equação que vamos dar, e compreender porque é que vamos dar. Não sei se a Raquel já tinha falado isto com vocês, vamos ter que calar aqui o nosso amigo que está aqui um bocadinho com certo ruído de funda, ok? Que é o processo politrópico. Já tinham ouvido falar neste nome ou não? A professora Raquel já tinha falado com vocês? Sim. Processo politrópico. Em primeiro lugar, é uma palavra nova para alguns, para outros não. Porquê é que nós estudamos o processo politrópico? Não haverá mais nada na vida para fazer? É só para encher chouriço? Ou para que é que nós estamos a falar sobre isto? Porquê é que se fala no processo politrópico? Quem é que sabe? Este silêncio é sinal que ninguém sabe. Não é, André? Quando faz uma pergunta aberta, isto com tantas almas e cérebros que estamos aqui juntos e ninguém se quer manifestar, é sinal
que o pessoal está parado. Porquê que será que se estuda este nome politrópico, ok? Porquê é que estamos aqui com este nome estranho? Estão a ver que até agora quais foram as Poli é de transformações? vários. Diz? Poli é de vários. Olha, eu vou-te reparem nas transformações que nós falámos até agora. Nós falámos de uma transformação isocórica, que na verdade quer dizer que não há trabalho de expansão nem compressão. Depois falámos numa isobárica, ok? Depois falámos, portanto, em termos de uma transformação isotérmica. Eu vou dizer que tudo isto eu vou dizer. Normalmente, em máquinas reais do nosso dia-a-dia, há transformações a pressão constante? Poucas. Há transformações a volume constante? Poucos. Falámos aqui, claro, estou focado aqui em transformações de êmbolos dentro de cilindros, ok? A pressão constante, há muito poucas, ou para dizer não há nenhuma. Reais. Volume constante também é capaz de haver muito poucas. E, senão não fazia sentido termos uma máquina destas. Isotérmicas também há muito poucas, ok? Então, porquê é que nós as estudamos? Porque, na prática, elas não existem muitas vezes na vida real, mas permitem-nos modelar muitas transformações para fazer cálculos, que é o que nós fazemos nas máquinas alternativas na área dos motores e na climatização e refrigeração. Nós modelamos para conseguir fazer cálculos e fazer dimensionamentos, às vezes, de determinadas máquinas do ponto de vista teórico. Então, e na prática, nas máquinas do nosso dia-a-dia, ou seja, nos motores de qualquer um do vosso automóvel, das vossas motas, dos motores, dos alternadores que falámos, desculpem, dos alternadores, dos compressores alternativos, dos sistemas de travagem pneumáticos, dos alternadores, dos compressores a ar que se vendem ligados a motores elétricos aí na Leroy Merlin, por aí assim, essas transformações dentro dessas máquinas são de que tipo? São isotérmicas, são isocóricas, são isobáricas? Não, não são. São politrópicas, estão a ver? Ou seja, nós falamos na transformação politrópica exatamente porque as transformações reais nas máquinas em que nós temos um cilindro com um êmbolo móvel lá dentro, essas máquinas trabalham em compressões e expansões que são politrópicas. Daí da importância da politrópica. Não é só porque, ok, agora vai aqui mais uma transformação porque não há mais nada que fazer. Não, é porque é extremamente importante, como vocês vão ver. Portanto, e alguns já deram isso, portanto, quando falarem de motores térmicos 1, por exemplo, que há aqui alguns colegas que no CTESP, TGA, Tecnologia Automóvel, mas outros vão dar em máquinas alternativas, os motores reais, os motores alternativos reais, os compressores alternativos reais, todas as compressões e expansões são politrópicas, e é por isso que é tão importante falarmos nelas. O que é que quer dizer uma transformação politrópica? Que PV elevantado a N é uma constante. Ou seja, o que é que nós estamos a dizer? Que ao longo dessa transformação, está bem? Ou seja, ao longo aqui de uma transformação, deve-se ver se está aqui algum gráfico de uma transformação politrópica, por acaso este não está. Está aqui. Ou seja, ao longo, por exemplo, temos aqui um estado termodinâmico inicial, temos aqui um estado termodinâmico final, e ao longo dessa transformação, o produto entre a pressão e o volume elevado a uma constante politrópica vai se manter constante. Como é que nós obtemos estas constantes politrópicas? Sendo em máquinas reais, todas elas são obtidas de forma experimental, ou seja, empírica, com dados reais, está bem? Medidos, seja nos motores, ao longo das compressões e das expansões. Por exemplo, para terem uma ideia, normalmente nos motores de combustão interna, ou seja, os motores do setor automóvel, as compressões, a expoente politrópica anda ali à volta de 1,3, 1,35 nas compressões, se bem me recordo, e é 1,5, 1,6 nas expansões. Mas, portanto, eu estou a falar mais ou menos, exatamente porque não são valores rígidos, são valores medidos para cada motor, está bem? E para cada tipo, até para cada regime. Portanto, temos um motor, por exemplo, de um automóvel que funciona entre as 800 rotações e as 5.200 rotações, por exemplo, um motor de ignição por faísca. Portanto, estas transformações politrópicas de compressão e expansão alteram em função do próprio regime de rotação, como é óbvio, porque as compressões e expansões são diferentes em função da rotação que nós temos. E então, elas são obtidas de forma experimental, mas eu gostava que vocês pensassem nisso, que é a importância desta transformação politrópica. Não é só por mais uma transformação, porque não há mais nada que fazer. Não, há muito que fazer e o livro de termodinâmica são 14 capítulos. Portanto, se nós damos este, é exatamente que são 6, que eu gostava que ficassem relativamente bem consolidados para ficarem com boas bases para as disciplinas que depois vão dar mais para a frente. Ora, o que é que sucede então, e para explicar então porque é que são transformações politrópicas e a importância delas? Ora, mais uma vez, se nós agarrarmos agora nesta expressão, como nós sabemos que o trabalho de compressão e trabalho de expansão é dado pelo integral de 1 até 2 de PDV, não é? O que nós vamos substituir é aqui onde temos a pressão. Agora, neste caso, portanto, vamos passar, se temos PV levantada a N igual a C, passamos este V levantado a N cá para baixo, não é? E então a pressão, isolando, fica que é a constante C,
esta constante C, multiplicar por V elevantado a menos N. E é o que fez aqui a passar deste primeiro passo para este segundo passo, é simplesmente substituir a pressão, portanto, pela expressão dada pela transformação politrópica. Depois é calcular, portanto, isto é a mesma coisa, a constante passa cá para fora e ficamos, é a mesma coisa que ter em x, o integral de x levantado a menos n, portanto, dx, não é? Que vocês já deram esse tipo de integrais, então ficam aqui com o cálculo do valor do integral, portanto, que fica o volume V2 levantado a menos n mais 1, portanto, menos o volume V1 levantado a menos n mais 1, a dividir por menos n mais 1, em que podem substituir, então, agora o volume, portanto, pela expressão que tem, PV levantado a n, e então isto fica-nos que é a pressão P2, V2 menos P1, V1, a dividir por 1 menos n. E então, isto é a expressão para calcularmos o trabalho de compressão ou o trabalho de expansão. No caso, nós temos uma transformação politrópica que, se substituirmos, portanto, onde temos PV, portanto, pela expressão MRT, não é? Porque da equação dos gases ideais, estão a ver que isto é válido para a parte do estado gasoso, estado de condição de gás ideal, podemos obter então a expressão para calcular qual o trabalho de compressão ou de expansão numa transformação politrópica, volto a referir nas transformações reais das máquinas, onde nós temos então que a massa, vezes a constante particular do gás, vezes a diferença de temperaturas entre os dois estados termodinâmicos, é dividido por 1 sobre n, portanto, calculamos, é a expressão para calcularmos o trabalho. É óbvio que se olharmos para aqui, se tivermos uma expoente politrópica n igual a 1, isto ficaria um zero aqui na equação do denominador, o que é uma interminação. Neste caso aqui, se nós olharmos para esta expressão, se o n for igual a 1, estão a ver? Se o n for igual a 1, fica PV igual a uma constante. E PV igual a uma constante é exatamente a expressão que tínhamos falado aqui anteriormente, cá em cima, ok? Que é termos PV igual a uma constante, que é um caso particular de uma politrópica em que assume exatamente a expressão de uma isotérmica. Reparem que não é dizer que ela é uma isotérmica, é um caso particular, ok? Na qual o modo de calcularmos a expressão é igual ao de uma isotérmica e, portanto, se o nosso n for igual a 1, tenham sempre isto presente, nós não vamos ter aqui uma interminação porque vamos usar o caso particular, portanto, da politrópica ter exatamente uma expressão idêntica à de uma isotérmica, então será dado esse trabalho de expansão ou de compressão por PV vezes o logaritmo de periano de V2 sobre V1. Está bem? Dúvidas sobre isto? Como é que isto e para que é que isto serve? Alguém tem dúvidas? Está aí muito depressa? Dá para acompanhar? Oi, quando ficam calados, fico com receio que esteja a perder. Penso que Oh, esteja professor, bom. Está ok? Uma Tá? coisita. Sim, disso. Então, um processo politrópico quer dizer que tudo irá variar, tanto o volume, como a pressão, como a temperatura? Num processo politrópico, sim, ou seja, imagina se tiveres um automóvel ou um motor, o que é que se passa dentro do teu motor, estás a ver? Portanto, Sim, sim. durante os períodos em que o sistema está fechado, portanto, quando está aberto, estás a meter ar e combustível, mas depois Sim. fechas as válvulas e todo o processo que existe de compressão dessa mistura e de expansão, da combustão é uma transformação termodinâmica, mas tudo isso, o que é que está a acontecer? Tu, quando comprimes o ar ou o ar e combustível de um motor, estás a variar a pressão, o volume e a temperatura, ok? Ok, E, portanto, e de que forma é que estás a variar? Estás a variar exatamente de acordo com esta relação PV levantada a N é constante, estás a ver? Ou seja, isto é a tua variação, onde a temperatura também está a variar, como é óbvio, está bem? E durante a expansão, a mesma coisa, está bem? Ok, obrigado. Mais alguma questão, alguma dúvida? Ou posso vir aqui? Professor, desculpa, já agora, em relação à questão da politrópica, não significa isto que o caminho de 1 para 2 seja sempre o mesmo, não é? Pode nem definido por uma determinada curva, definida por esse N. O caminho de 1 para 2 não vai ser exato, pode ser diferente porque o N vai ser diferente, estás a ver, João? Ou seja, se tiveres Mas no caso, o mesmo motor. Para o mesmo motor, ele vai ser diferente porque a tua politrópica não é a mesma quando tens o motor a trabalhar, por exemplo, a 800 rotações ou a 1600 rotações. A quantidade de ar que entra é diferente, a quantidade de combustível que entra é diferente, estás a ver? E, portanto, este N também altera. Este N também altera em função do regime de rotação, porque na realidade não é do regime de rotação, é da quantidade de massa de ar combustível que vamos ter dentro do nosso sistema. Ok? Ok. Se não houver assim mais nenhuma questão ou nenhuma dúvida, eu iria aqui avançar. Portanto, para quê?
esta parte não tem muito relevo aqui para falar com vocês, portanto isto não é nada de especial, não dou muito ao foco aquilo. Eu iria, isto já falámos tudo, estão a ver que é aplicar agora e sempre com esta noção de onde é que vai entrar estas equações que nós falámos. Estas equações vão entrar aqui, ok? Ou seja, nós perguntar, então mas nós vamos sempre usar estas equações? Não, depende de quê? A primeira coisa que tem que identificar é o sistema, depois a substância, os estados físicos, e depois vamos aplicar a equação dos gatos do balanço de energia aos sistemas fechados. Calor líquido, menos trabalho líquido, igual à variação de energia. E então depois nós só vamos usar alguma destas equações se tivermos trabalhos de compressão ou expansão. Se não houver trabalhos de compressão e expansão, não vamos usar. Imaginem que temos um trabalho de paz. Se temos um trabalho de paz, nós vamos fazer. Olha, há bocadinho estavam a falar aí de uma liquidificadora, por exemplo, não é? Ora, se nós pusermos lá até dentro de uma liquidificadora, puser lá um bocado sei lá, para fazer um batido, põe lá leite e uns bocados de morango e põe aquilo ali a centrifugar. Não tem trabalho de expansão nem de compressão. Agora, se nós aplicarmos, vamos até esse exemplo aí, olha, se nós pusermos lá agora o leite lá para dentro, o nosso sistema é ali o leite, e vamos esquecer um bocado lá os morangos e vamos só lá pôr leite. E vamos centrifugar aquilo um bocado, não é? O que é que vai acontecer à nossa equação da primeira pressão? Primeiro identificamos o sistema, que é o reservatório do interior, portanto, da nossa liquidificadora. O que é que trata-se, portanto, de um sistema que temos fronteiras rígidas, não é? Portanto, as fronteiras são reais e são rígidas. Depois, a nossa substância é o leite, claramente, não é? O nosso estado físico é líquido no início e é líquido no final. Mas há uma variação de energia ou não? Quando nós temos lá o leite, pomos lá o leite, por exemplo, a 20 graus, depois ligamos ali as pás, vai haver uma variação de energia ou não vai haver? Vai. E qual é a variação de energia que vai ter a nossa substância, o leite? Sensível. Diz? É sensível. Energia sensível, exatamente, ok? E agora, se aplicarmos a equação, o que é que vamos ter? Vamos ter calor menos trabalho igual a variação de energia. Vamos começar aqui pela variação de energia do leite. Temos a variação de energia elétrica, não faz sentido. Energia de deslocamento, não faz sentido. Energia mecânica, não faz sentido, porque a gente no final vai parar e ele vai ficar paradinho, o leite, não é? Então depois vamos ter variação de energia interna, sim, em componente sensível apenas, porque ele não vai mudar o estado físico, não vai ter reações químicas, não vai ter reações nucleares. Ok, aqui já sabemos que então é um sistema, ΔU apenas, estacionário. Do lado esquerdo, vemos calor. Em princípio, pode haver calor ou não. Em princípio não fará muito sentido. É óbvio que à medida que a temperatura do leite for aumentando relativamente à vizinhança, vamos perder temperatura, não é, para o exterior. Mas como o processo é tão rápido, durante o tempo em que estamos com a liquidificadora, podemos dizer que vamos desprezar. Mas reparem, mais uma vez, aqui estamos a desprezar. Mas se nós pudermos dizer, não, mas eu quero quantificá-lo, então podemos ter calor. Calor que sai, ok? Neste caso aqui seria calor que sai. Menos o trabalho. Que trabalho é que temos, neste caso? Temos o trabalho elétrico. Tens trabalho elétrico? Como assim? Tens uma resistência elétrica a passar dentro não, do leite? Não, isso é antes, temos antes. Ó. Então o que é que temos ali no nosso sistema? É das pás, é misturado. Yeah. Temos trabalho de paz. Como é que nós o quantificávamos? Olha, vimos aqui e olhamos para esta expressão. Trabalho de paz. 2πn vezes tal, ou seja, íamos quantificar, portanto, o número de pás vezes 2π vezes o período que andou ali a rodar. E então calculávamos ali, portanto, a energia que nós temos, ok? Claro que eu penso que o Ruben estava um bocadinho mais, a ir mais abaixo do sistema, já não era, Ruben? Então e como é que as pás rodam, não é? As pás rodam porque tem um veio no centro e o que faz rodar é um transformador que está aqui por baixo, que transforma a energia elétrica em energia cinética rotacional, ok? Mas isso já está fora do nosso sistema. Sim, agora, sim. Atenção, somos nós que definimos o sistema. Se definimos esse sistema todo, aí já tínhamos um trabalho elétrico que entrava no nosso sistema. Está a ver? Mais uma vez, depende de como é que nós fazemos o sistema. Se nós fizermos o sistema que é o copo mais o motor elétrico, tudo isso, então aí já não temos... Mas para aqui já não temos trabalho de paz. Está a ver? Aí já não temos trabalho de paz. Temos o trabalho elétrico que vai fornecer energia ao motor. E por isso é que a termodinâmica tem muito esta particularidade que eu vos digo, não é de empinar, porque o mesmo sistema, nós vamos classificar ao trabalho de paz, ao trabalho elétrico, vai depender se nós metemos o motor elétrico e as pás dentro do sistema, ou se metemos só as pás dentro do sistema com o leite, ok? E por isso é que mesmo qualquer exercício que vocês vão ver de termodinâmica que vos vai sair no exame, que vocês depois vão ter que fazer, não é? Os exercícios são sempre diferentes, porque mesmo eles quase... eles são sempre diferentes, a gente tem milhares de exercícios disponíveis para pôr, mas na realidade, mesmo que eles sejam, quase podíamos pôr um exercício igual, que basta nós mudarmos aqui uma componente. Este exemplo que eu vou estar agora aqui, imagina,
o boneco pode aparecer igual, o estado físico inicial é o mesmo e o final é o mesmo, mas a análise energética é diferente. Enquanto num íamos ter trabalho de paz, no outro temos trabalho elétrico. E é óbvio que vocês têm que ter capacidade de análise para dizer é trabalho elétrico, e então repara que eu se fosse trabalho elétrico, tinha que ter os dados da tensão, da intensidade corrente do tempo. Eu não precisava do número de pás para nada, como é óbvio, mas se for trabalho de pás, já não preciso desta informação para nada. Estão a ver? Ou seja, depende muito da análise que nós fazemos. E o sistema é exatamente o mesmo, e temos o mesmo estado inicial e o mesmo estado final do ponto de vista termodinâmico. Daí a importância que vos digo sempre, compreender a abordagem que se faz e não memorizar um bocadinho isto, está bem? E por isso é que estou sempre a batalhar um bocadinho com isto, para que estudem isto de forma diferente, estudar de forma qualitativa e não quantitativa. Se não houver... Sim, diz. Porque é que quando consideramos o trabalho elétrico já não consideramos o trabalho das pás? Se tiverem os dois no nosso sistema. Porque se está tudo dentro do teu sistema, estás a ver? Portanto, Sim. as pás e o motor estão dentro do teu sistema. Sim. Isso faz parte do sistema. Estás a ver? Está tudo dentro do sistema. É a mesma analogia que fizemos na aula passada entre termos um forno elétrico, teres a resistência dentro do forno, com o ar, ou a resistência fora do sistema e só considerares o ar. Estás a ver? Lembras-te de falarmos disso? Sim, lembro disso. A ideia é exatamente a mesma. Ou seja, se tu dizes, olha, o meu sistema é só liquidificadora com as pás, então o teu sistema acaba aqui. E o que é que põe as pás a rodar? Estás a ver? Não, desculpa, aqui. Consideras que as pás estão com o sistema ou fora do sistema? Estás a ver? Se tens lá as pás a rodar, então vais considerar que tens trabalho de pás, porque as pás estão ali a rodar. Mas se já vês todo o sistema, portanto, já não vai, o que vai entrar no teu sistema é o fluxo dos eletrões ao nível da parte elétrica, porque todo o resto já está dentro do teu sistema. Claro que diz-me assim, então, mas a energia não é a mesma? A energia é a mesma. Ou seja, imagina que vamos quantificar no final que o nosso leite aumentou 100 joules de energia, não é? Ou seja, passou de X temperatura para outra. A quantidade de energia é exatamente a mesma. É só um modo como nós classificamos. É se estamos a considerar a energia elétrica que entrou no meu sistema ou se foi o trabalho de paz que entrou no meu sistema. Porque não vamos entrar neste momento aqui com as perdas em termos de eficiência dos motores elétricos, que perdeste 1% ali no motor elétrico, coisas do género. Nós trabalhamos de uma forma macro, está bem? Ok? Ora, o que é que me falta falar aqui com vocês sobre isto? Se não houver mais nenhuma questão, mais nenhuma dúvida. Ia falar agora aqui deste termo. Vocês já falaram com a professora Raquel sobre o calor específico ou não? Já usaram esta propriedade? Mais ou menos. Sim. Ok, já começaram aqui. Portanto, ver que ela já... nós vamos ajustando aqui, um bocadinho ela vai mais à frente, outras vezes atrás, não há problema nenhum. Só dizer que é. O que é o calor específico? O calor específico é uma propriedade termodinâmica, está bem? E qual é a melhor forma que eu tento passar-vos para vocês entenderem o que é o calor específico? É olharem para o nome com aquilo que já aprenderam, que é, o que é calor? O que é calor? Transferência de energia. Um modo para transferir energia devido a diferenças de temperatura, certo? Sim. Porque se não for por diferenças de temperatura é trabalho. O que é específico para nós? Por unidade de massa. Por unidade de massa. Se vocês pensarem desta forma, estão a ver, sem olhar até para o que ali está escrito, a gente pensa, o que é o calor específico? É a quantidade de energia que eu necessito fornecer, que nós necessitamos fornecer. Reparem, a quantidade de energia que nós necessitamos fornecer sob a forma de calor, ok? Porque é o calor, não é? Por diferença de temperatura, a 1 kg de uma substância para ela subir 1 grau. E está definido, estão a ver? Portanto, eu estou a dizer que eu não gosto de empinar e nem de olhar ali para o ecrã aqui ao lado onde está escrito, porque basta só pensar calor específico, calor, modo de transferir energia, por diferença de temperatura, específico por 1 kg, o que eu adiciono aqui é que é para subir 1 grau. E a partir daí já sei o que é o calor específico, ok? Estão a ver? Portanto, e isto é uma forma fácil de nós pensarmos de o que é o calor específico. Agora, o calor específico estão a ver que então quantifica-nos a quantidade de energia que nós fornecemos a uma substância, mas também tem uma parte muito interessante que é pensarmos de outra forma, ok? E agora vou aqui sair aqui um bocadinho desta sequência do modo como estou a dar a disciplina, para irmos aqui e procurarmos aqui uma coisa que é, nós já falámos até aqui sobre os radiadores a óleo, não é? Radiadores óleo de aquecimento, que é esta coisita que está aqui, uma imagem qualquer destas, não é? E agora, se puser aqui radiadores, já sabem que isso não sabem um radiador, não é? Tecnicamente, certo? Isto são convectores, mas são radiadores, genericamente como as pessoas falam, mas são convectores. Os radiadores de aquecimento central, que vamos olhar para aqui assim. Entre este, não é?
que tenta só para aumentar aqui a sua dimensão e um qualquer destes, não é? Aqui, qual é que é, porque é que nós aqui qual é a substância que se utiliza no interior deste equipamento? Qual é a substância? Óleo, Óleo. Óleo, não é? E aqui usa-se quê? água. Água. Porquê é que aqui não usamos água? Que esse é aquecido de forma elétrica e Capacidade de receber energia. não tem, não é com, Apenas porque Qual é o problema de ser por a parte elétrica, ó Zé? não, esse aí não está ligado a um sistema Mas de porquê? água. Diz? Então, mas não podias ter água aqui Eu dentro? acho que não percebi a pergunta. Então vou fazer novamente. Porquê é que não pões assim de outra forma Ah, é dentro? para também não ferver, a água fervia. Porquê é que não pões aqui água aqui dentro e pões óleo? Porquê é que não pomos água? Porque aí está sempre no mesmo, nesse pequeno é um circuito circuito. fechado. Sim? Exato, e no Então, e qual é o outro é problema? E qual é o água problema de estar entra lá e sai no outro. e qual é o problema de estar no mesmo circuito? Acho que é precisamente pelo aquilo que o André disse, a água chegava a um ponto em que Ó André, já puseste a mão aqui fora de uma coisa deste género? Qual é a temperatura que isto está? Eu tento não pôr a mão nisso. Tentas não pôr, mas pôs zeres a mão, assim só um bocadinho, não apanhas uma queimadura. Não podia ser. Então, por proteção do nosso dia-a-dia, se isto nos queimasse só por encostarmos lá a mão, estás a ver? Olha, Ah, mas fica quente. e diz-me uma coisa, e neste pões a mão? Pões a mão nesta? Eu, por acaso, eu tenho desses e eles em cima são bastante quentes. Pões Mesmo lá a na mão? parte de cima. Olha, Não, qual não é a ponho. temperatura que tens aqui? Normalmente aqui à entrada, sabes? Cerca de Hum, 60 a 65 graus, ok, eu ia dizer a regulação, mas era. Pá, ok? mas isso é a regulação que nós damos, não tem nada a ver. Sim, tu podes regular na caldeira, não é? Mas normalmente isto quando se projeta, a maior parte destes sistemas põe-se aqui para se entrar a 60 graus e sair a 45, estás a ver? É Ok. ter um delta T de 15 graus. E nesta aqui não é muito diferente. A temperatura que isto está ali, anda ali também nos 60, 65 graus, à volta disso, ok? Portanto não é muito diferente. Então, mas porquê que aqui não podemos pôr água? Porquê? Provavelmente criava-se uma bomba. Para a água, tu estavas a dizer, alguém disse aí que a água que fervia, não é? Então, mas a água muda o estado físico aos 60 graus. não. Então, Mas só porquê que aqui usamos óleo e aqui usamos água? pelas Eu vou começar por propriedades, este lado. Porquê que aqui usamos óleo? pelas propriedades, se calhar, porque Exatamente. sim. É para não como o conduzir óleo é mais. eletricidade, não é? Não conduzir eletricidade não tem problema. Então, aquilo está lá dentro, a água, ok? Não, Como o o óleo. óleo é O Jorge está a falar exatamente no ponto-chave. Que diz Jorge, o que é que está a dizer? como o óleo é mais, podemos dizer que, não sei se estou a dizer bem, mas é mais viscoso, ou seja, segura mais o calor, digamos assim. Só estar a falar em coisas diferentes, estás a ver? Que tu estás a falar na Pois, viscosidade. A viscosidade, mas vocês vão dar isso em mecânica dos fluidos, a viscosidade são as forças que se opõem ao movimento dos fluidos, estás a ver? Ou não é bem seja, isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que o óleo segura, entre aspas, mais o calor por muito mais tempo do que a água. Aguenta a temperatura durante É mais muito eficiente o óleo em termos de elétricos. porquê? Porque tem um calor específico maior, estás a ver? Ou seja, tu transmites mais energia para o óleo, para ele subir um grau, do que na água. O que isso quer dizer que se acumulas mais energia lá, ao longo do tempo vais libertando, tens mais energia para libertar. O que quer dizer que o tempo. sistema energeticamente vai ficar mais barato do que tu estás a pôr ali assim água. Mas podíamos usar água, ok? Ou seja, ao Jorge, o que estavas a falar de viscosidade é aquilo que eu acabei de dizer, é o calor específico, estás a ver? Que é por cada quilograma de óleo que está ali, tu consegues acumular lá mais energia do que se tivesses água. Já agora, olha, sabes porque é que depois em casa as pessoas usamos este quando tivermos um aquecimento central? E não usamos óleo aqui dentro, porque também há sistemas destes, portanto, aquilo que se chama os termofluidos, por exemplo, nas indústrias de têxteis, usa-se muito o chamado o termofluido, que são óleos nas caldeiras, exatamente para fixar as cores nos tecidos, nas râmulas, nos pré-secadores, por aí fora. As râmulas são máquinas que é o que elas fixam as cores nos tecidos. Mas em casa também podemos usar caldeiras de termofluido com óleo. Porquê é que não usamos? Na realidade, Precisamente pela razão da água ser mais barata, neste caso o óleo ia ser muito caro. sim, só ver, é o que disseste, e já agora eu complemento essa ideia, porque repara, a água nós já temos em casa, não é? Porque temos a distribuição de água. Ou seja, tínhamos que, mesmo quando tu necessitas deitar fora o circuito de água, ou porque perdeu um bocado, ou isso, rapidamente tu fazes a mudança porque as casas, as habitações já estão servidas de água. Claro que se nós puséssemos óleo térmico, gastávamos menos dinheiro, ou seja, gastava menos do dinheiro do que ser água. Só que lá está, tinhas de ter um circuito próprio, mesmo em termos de propriedades do óleo
tinhas ali o óleo circular, qualquer fuga de óleo teria muito mais impacto do que teres uma fuga de água, estás a ver? E, portanto, depois tinhas de ter um circuito à parte, portanto, o que não faz muito sentido. Tem a ver com a disponibilidade de já teres água em casa e fazeres, mas poderíamos, e há circuitos, atenção, como já vos falei, com termofluido. Ora, exatamente esta propriedade que vos acabei de falar, que se chama o calor específico, por outro lado, uma perspectiva é esta definição que eu vos dei, e gostava que compreendessem como é que chegam lá facilmente, mas também podem pensar no calor específico como sendo a capacidade de eu armazenar energia, ok? De nós armazenarmos energia visto dessa forma. E então nós armazenamos mais energia, porque mesmo estes óleos têm alterado ao longo dos anos, estes óleos não são, digamos, estanques, aliás, basta ver, por exemplo, este sistema que está aqui, não sei se já viram, são sistemas que hoje em dia que se comercializam, em que nós ligamos isto quase como se fosse dos outros, para colocar isto nas paredes e quase que pensar que temos um sistema de aquecimento central. E o óleo que está aqui dentro também é objeto exatamente de muitos estudos para avançar e tentarmos otimizar, portanto, e termos melhores rendimentos com alterações em termos do fluido. Ora, quando nós falamos de calor específico, então, ou seja, a quantidade de energia que nós temos que fornecer a uma substância para ela subir 1 grau, reparem, nós temos que ter atenção se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Se a substância estiver no estado sólido ou líquido, temos apenas, desculpem, temos apenas um calor específico, ok? E deixem-me só ir buscar aqui uma imagem, que é uma imagem muito, muito feliz aqui deste livro, para explicar aqui um conceito sobre isto do calor específico. Só aqui mais para a frente, descansar um bocadinho. Onde é que está esta imagem? Uso mesmo aqui, está aqui. Está aqui. Ok, não, isto é só para explicar exatamente que é diferente. Esta aqui, eu gosto muito desta imagem, já vos explicar porquê. Porque, portanto, quando nós temos apenas, como ainda há bocado o Zé falou, e bem, não é? Quando as substâncias estão nos estados sólidos ou líquidos, nós consideramos que elas são incompressíveis, portanto, ou seja, que não têm capacidade de fazer nem grandes expansões nem grandes compressões. Então temos apenas o calor específico. Já quando nós temos depois as substâncias no estado gasoso, nós vamos definir o chamado CV, calor específico a volume constante, e CP, calor específico a pressão constante, que é o que está aqui representado aqui assim, ou seja, nós temos do lado esquerdo uma substância e podemos ver, aqui não está identificada a substância, mas podemos identificar, por exemplo, uma massa de ar, ou seja, temos ar, 1 kg de ar aqui num lado e no outro. Do lado esquerdo, o que é que temos? Temos um reservatório rígido, ou seja, quando fala de um reservatório rígido, quer dizer que exatamente que ele não tem capacidade de formação, portanto, que é, imagina o vosso depósito, por exemplo, de combustível do vosso automóvel, é um depósito rígido, portanto, ele, portanto, quando leva uma pancada, depois fica rígido com outro formato, mas, portanto, ele não está a esticar e a diminuir, portanto, é um reservatório rígido. Deste lado aqui, nós temos, então, na mesma, portanto, aqui uma massa de 1 kg, não é? Só que temos aqui uma fronteira móvel, portanto não é um depósito rígido, ele tem uma fronteira móvel que é este símbolo que pode subir ou pode descer, ok? E como é óbvio, o ar está na substância, está no estado gasoso. E se nós pensamos desta forma, que é, então o calor específico é a quantidade de energia que nós vamos fornecer a 1 kg de uma substância para ela subir 1 grau. Se nós fornecemos aqui assim, portanto, toda a energia que nós fornecemos sob a forma de calor, não se esqueçam de calor, para este sistema, ela vai ser usada em quê? Como é um sistema rígido, toda esta energia vai diretamente para que componente energética das moléculas do ar? Para a energia interna, na sua componente sensível. Porque como o sistema é rígido, ele vai aumentar a temperatura, como é óbvio, vai aumentar do lado esquerdo, não se esqueçam, do lado esquerdo acham que a pressão é constante ou vai variar? Nesta figura do lado esquerdo. A pressão vai aumentar. Vai variar a pressão. A pressão vai aumentar, como é óbvio. Ora, se nós estamos a aumentar a temperatura, se o volume se mantém constante, então a aumentar a temperatura, vamos aumentar a pressão. Então, mas nós sabemos que toda a energia que estamos a fornecer sob a forma de calor, não é? Sob a forma de calor, imaginem que estamos a pôr ali uma vela ali por baixo, ou que estamos lá com as mãos a aquecer. Então, toda a energia vai diretamente para a parte da energia sensível, temperatura, ok? Já quando nós temos aqui uma parede móvel, certo? E temos um processo que é a pressão constante, exatamente porque ele vai subir 1 grau, mas também vai fazer aqui o deslocamento deste êmbolo, não é? O que é que acontece à energia que nós estamos a fornecer? Uma parte da energia vai para a componente de energia sensível, porque nós estamos a subir a temperatura, mas simultaneamente estamos a deslocar o êmbolo. E então, quando nós estamos a deslocar o êmbolo, temos o trabalho de deslocamento, que é dado, neste caso,
pela pressão vezes a variação de volume, porque é isobárico. Então, se nós dermos a mesma quantidade de energia, imagina que nós dávamos aqui assim 2 kJ para esta substância e 2 kJ para essa substância, não é? Desculpem, que para usar até os valores que estão aqui, que damos 3.12, até porque a substância é a mesma, do ar. Aqui subimos 1 grau. Mas se nós dessemos apenas 3.12 kJ aqui num processo a pressão constante, o que é que iríamos subir 1 grau? Não. Exatamente porquê? Nunca se esqueçam, primeira lei da termodinâmica. A energia, portanto, ela é sempre a mesma. Portanto, o que ela faz é transformar-se. Transforma-se nos vários componentes energéticos. Ora, se nós dessemos a mesma quantidade de energia, enquanto que ela aqui vai toda para a componente de energia sensível, os 3.12 aqui, uma parte vão para a componente sensível, mas uma parte está a ser usada para fazer aquele deslocamento do êmbolo. Então é óbvio que nunca iríamos subir o mesmo grau aqui. Isto para vos dizer o quê? Que o calor específico a pressão constante é sempre superior ao calor específico a volume constante. Porque enquanto no calor específico a volume constante toda a energia vai diretamente para a energia sensível, que é o objetivo, estão a ver? Subir a temperatura, energia sensível. Quando nós temos um processo a pressão constante, nem toda a energia vai para a componente sensível, porque uma parte está a ser usada para deslocar este êmbolo. Ok? Vejam lá se vocês... É muito importante vocês compreenderem este conceito para nunca baralharem o que é o CP e o CV. Vejam lá se há alguma dúvida aqui que ficou nesta análise. André, aqueles que estão aqui mais... normalmente são mais... intervêm mais, o Jorge, o Hugo, o Zé. É claro este conceito? Sim. Tá? O que é Ok. o CV e CP? Não percebi muito bem. CV e CP, está bem? Sim. Para compreenderem sempre porque é que o calor específico, a pressão constante, é superior ao volume constante. É que se nós estamos a fornecer energia para aumentar a temperatura, mas num processo, como ele é volume constante, só vai aumentar a temperatura. No outro, como ele é isobárico, além de aumentar a temperatura, a componente sensível, ele também vai estar a deslocar o êmbolo, o que quer dizer que tem duas fontes que estamos a sugar dois poços de energia, não é? A parte sensível e a parte do deslocamento. Então, portanto, nós teremos de ser sempre para subir 1 grau, portanto, ou seja, da energia sensível de uma determinada substância que está no estado gasoso. Reparem que isto acontece quando a substância está no estado gasoso. Nós, se o processo for isobárico, vamos ter que sempre fornecer mais energia do que se for isocórico, está bem? Portanto, daí que o CP é sempre maior do que o CV. E então, introduzindo aqui, portanto, volto a referir, portanto, nós só falamos em CP e CV, e isto é sempre também para todas as substâncias, quando temos a substância no estado gasoso. Quando as substâncias estão no estado líquido ou sólido, temos apenas um calor específico. Ou seja, reparem qual é a vantagem disto, vamos ver. Eu, se quisesse saber qual é a quantidade de energia que eu tenho aqui nesta água, eu vou usar diretamente, vou à tabela da água no estado líquido, saber qual é o CV, multiplico pela temperatura e sei logo qual é a energia que aqui tenho. É outra forma alternativa de nós irmos buscar isto, que é agora o que eu me queria focar com vocês, que é, mas para que é que isto serve? Então agora de repente temos aqui mais uma energia, estão a ver para que é que isto serve? Não tínhamos mais, já temos aqui tanta matéria e eu vou saltar aqui umas coisitas só para vos explicar. Para que é que isto serve? É que nós, através desta forma, do calor específico, a volume constante ou pressão constante, vamos arranjar um modo alternativo de calcularmos variações de energia interna e variações de entalpia, ou seja, daqui no nosso balanço energético, portanto, quando nós temos aqui este ΔE, que já vimos que então são variações de energia mecânica ou energia interna, nós podemos usar sempre as tabelas, que já usávamos anteriormente, mas temos aqui uma propriedade termodinâmica que agora, em alguns casos, poderemos utilizar para calcular as variações de energia interna ou as variações de entalpia. E é para isso que isto vai servir, portanto, a introdução desta nova do calor específico a volume e a pressão constante. Está bem? Dizer que, porque é que o calor específico, a volume e a pressão constante, eles são propriedades? Exatamente porque eles são definidos à custa de propriedades termodinâmicas. Portanto, e é por isso que eles são valores desculpem, por isso é que eles são de propriedades termodinâmicas. Como diz aqui, para gases perfeitos, portanto, a energia interna, a entalpia, eles apenas dependem da temperatura. E já vamos demonstrar exatamente quando é que isto vem, que é demonstração de Joule, está bem? E eu vou até dar aqui assim esta demonstração, que ainda temos aqui uns minutinhos, só para ver se vocês claramente compreendem esta demonstração e na próxima aula depois vamos dar continuidade a isto. O que é que o Sr. Joule fez? E vamos olhar para este desenho que está ali esquematicamente, nesta imagem para compreender. Atenção, vou-vos dizer uma coisa, este senhor fez isto aí no ano 1600. Se nós não compreendemos isto,
é porque estamos muito desatualizados, porque estão a ver que ele não tem, não estamos a falar aqui de plasmas, de lasers, de coisas XPTO, não. Estamos a falar de métodos básicos para fazer medições, está bem? Portanto, ou seja, eu quero que vocês pensem, o que ele usou são coisas muito básicas. O que é que este senhor fez? O senhor Júlio fez aqui nesta experiência. Ele agarrou em 2 reservatórios de cobre, 2 vasos de cobre, estão a ver? Que é o vaso A, portanto, e o vaso B. Portanto, arranjou em 2 reservatórios de cobre, portanto, coisas normalíssimas. Portanto, estão a ver, imaginem que mesmo em vossa casa às vezes podem ter aí vasos de cobre, se é aquela coisa que tem assim um ar meio amarelo, torrado escuro, estão a ver? E pôs um vaso, ou seja, um reservatório com ar cá dentro, com pressurizado, portanto, que seja com uma bomba, dar ali a pressurizar aquilo, ok? Como nós fomos já para dentro de uma... Ele não tinha compressores alternativos, como nós temos hoje em dia, não é? Que ligava uma ficha elétrica e comprimia o ar. Era tudo manualmente, tal, ali a fazer compressões. E então, comprimiu aqui o ar e ligou a um depósito de volume igual, 2 volumes iguais, o A e o B, e do outro lado, portanto, conseguiu com uma seringa, criou vácuo. Portanto, criou ali, foi tirando, para criar uma pressão abaixo da pressão atmosférica, está bem? Que é o que está aqui. Portanto, ou seja, imagina que temos 2 depósitos, portanto, que estão ligados, com uma válvula no meio. Num, pressurizamos ar, no outro, tiramos ar com uma seringa, portanto, para conseguirmos ter aqui vácuo e do outro lado 22 atmosferas. Depois agarrou nisto e meteu isto dentro de uma tina de água. Imagina uma banheira. A gente agarrava nisto, enchíamos a nossa banheira e, pumba, tínhamos 2 depósitos lá dentro da nossa banheira. Pronto, e para que é que ele fez isto? Para controlar a temperatura da vizinhança. Ok, passou a ter, isto foi dentro de um laboratório, não é? Para ter ali aquilo mais ou menos a temperatura estável, e então passou a ter uma temperatura da vizinhança, tem aqui o sistema, que são estes 2 depósitos, e tem aqui a vizinhança. Então começamos pela base que eu vos falei do nosso sistema termodinâmico, que é, primeira coisa, o que é o sistema? Ora, o sistema é composto pelos 2 depósitos de cobre, que têm fronteiras rígidas, então, neste caso aqui, e são fronteiras reais. Depois temos a vizinhança, que é a água que está à volta. Qual é a nossa substância? Qual é a nossa substância? O que é a nossa substância? Ar. Bem, É o não é ar. o ar, o outro não é É nada. o ar, a vizinhança é a água, mas a nossa substância é o ar, que aqui está inicialmente, portanto, a 22 atmosferas, aqui tem vácuo. Depois, o que é que ele fez? Ele abriu, tinha a torneira assim, e abriu a torneira. Quando ele abriu aqui a torneira, que é o C, que representa aqui, portanto, ou seja, é uma válvula, uma torneira, o que é que aconteceu ao ar que estava todo no depósito A? Expandiu, não é? Ou seja, portanto, duplicou o seu volume, o que quer dizer que a pressão caiu para metade. Portanto, ou seja, tínhamos 22 atmosferas, no final, aquilo duplicou o volume, passámos para 11 atmosferas. E o que é que ele verificou? Tinha aqui um termómetro normalíssimo de laboratório, daquela altura, para verificar se tinha havido alguma alteração da temperatura da vizinhança, ou seja, se este processo tinha libertado alguma energia sob a forma de calor, ok? E estão a ver que é o que está por aqui escrito, ou seja, o que é que ele deu conta? É que a temperatura da água manteve-se constante, não houve nenhuma alteração da água, estão a ver que isto é uma experiência fácil de nós replicarmos, não é? Hoje em dia até com métodos bem mais precisos do que ele fez, que não houve nenhuma relação de trabalho, porque reparem, o ar expande do depósito A para B sem ninguém empurrar. É aquilo que chamamos de uma expansão livre, ou seja, não há ali nenhum trabalho para nós forçarmos o ar a ir de um lado para o outro. Portanto, uma expansão livre, não há trabalho, não houve transferência de calor do sistema para a vizinhança, e então ele escreveu a primeira lei da termodinâmica, ok? Portanto, que escreveu que calor líquido menos trabalho líquido igual à variação de energia. Ora, a única variação de energia aqui é a variação de energia interna, do ar, e então o que é que ele chegou à conclusão? Se não há calor, nenhum, porque a água manteve a temperatura. Se foi uma expansão livre, porque não há nenhum trabalho, então a nossa variação de energia interna é igual a zero. E é daqui a aplicação da primeira lei da termodinâmica. Então, daqui resultou a lei de Joule, que diz este texto que está por aqui, mas que é importante que a gente tenha noção, que é a energia interna, portanto, de um gás perfeito, apenas é função da temperatura e é independente das variações de pressão e de volume. Porque estão a ver que nós aqui, portanto, duplicamos o volume, diminuímos para metade a pressão, não é? E a variação de energia interna foi igual a zero. E esta é a lei de Joule, que é demonstrada e é muito fácil de nós quase a fixarmos se memorizarmos, entre aspas, o que é que o rapaz fez lá a brincar com 2 depósitos de latão e, portanto, ali de cobre, e o que é que ele fez. Portanto, ou seja, não houve uma expansão, baixámos para metade a pressão, duplicámos o volume, não houve nenhuma transferência de energia, não houve nenhuma, nem da forma de calor, nem da forma de trabalho, e então temos que a variação, quando estamos no estado de gás perfeito, e isto é que é importante ter, portanto, apenas a nossa energia interna é apenas função da temperatura e não das variações de pressão e de volume, ok? Alguma dúvida aqui sobre o que é que este senhor fez em termos de há uns anos atrás ou não?
Está para compreender bem? Então, eu propunha que nós vamos ficar por aqui, porque agora falta-me explicar aqui uns conceitos com vocês, mais sobre o CP e sobre o CB. Vocês ainda vão trabalhar um bocadinho com a professora Raquel, algumas, e vão ver que o CP vamos buscar e o C vamos buscar a tabela A2, sim, a tabela A2 e penso que era a tabela A2. Depois temos para as substâncias no estado sólido e no estado líquido. Vamos ver que vamos buscá-lo, portanto, a outra tabela, penso que é a A3. Sim, é a tabela A3, ok? Mas vamos fazer isso na próxima aula de termodinâmica 2 a uma semana. Se perguntar-vos se há mais alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar, se não, não têm razão para chegar atrasados à aula que eu sei que têm a seguir, não é? Ok? Ah, Alguma questão, alguma dúvida? Digam. eu tenho na análise energética, eu depois estive a ver e nos Estás a sistemas fazer abertos, neste slide? Espera aí, deixa-me... Estás a falar do slide que eu hoje sim, que mostrei? está aí enumerado. Ok, análise energética. Esta? O que é o RP e o RT? O é o RP? O RP e o RT nos Ok. sistemas. Vocês já começaram sistemas abertos? Penso que não, pois não? Ou não? Não, Ok. mas eu, como estava a escrever, estava a passar isto para o Ok, pronto, ou caderno. seja, até agora o que eu falei com vocês, estamos aqui. Está bem? Quando passarmos para os sistemas abertos, nós vamos fazer uma segunda divisão, ou seja, vamos escrever a equação já incluindo entrada e saída de massa, mas depois vamos fazer ali uma segunda divisão, que é identificar se o sistema é em regime permanente ou regime transitório. O RP é regime permanente ou regime transitório. Está bem? Que é uma segunda divisão que fazemos ali porque vai dar origem a equações diferentes. Aliás, nós para a semana já vamos iniciar aqui o capítulo 5, já vamos falar do capítulo 5, provavelmente vocês também com a Raquel, não sei, vocês já estão a acabar o exercício do capítulo 4 com ela ou não? A professora disse que Sim, se acho que sim. segunda-feira já íamos começar com o novo capítulo. Depois vão começar com o capítulo 5, que a diferença é, portanto, e aqui, se quiserem usar na mesma esta sequência, é identificar se o sistema é regime permanente ou se o regime é regime transitório. Basicamente, o que é que estamos a dizer só para dizerem? O regime permanente é quando nós consideramos que as propriedades termodinâmicas se mantêm ao longo do tempo, ou seja, mantêm-se constantes. O regime transitório é quando há alterações ao longo do tempo. Claro que todas as máquinas têm têm regimes transitórios e regimes permanentes, mas as máquinas trabalham muito mais tempo em regime permanente do que em regime transitório. Se pensarmos só até, por exemplo, o motor de um automóvel, é óbvio que ele tem regimes transitórios, basta acelerar, ele muda de regime, mas depois ele tem, no seu ciclo de vida, ele tem muito mais modos a trabalhar em regime permanentes, portanto, às mesmas velocidades de rotação, do que está constantemente a oscilar. Se pensarmos num motor de aviação, é óbvio que quando o avião está a subir, ele está sempre, como está a alterar as propriedades do ar, ele está sempre a alterar, portanto, à medida que ele está a subir, mas depois quando está lá em cima, o motor trabalha maioritariamente em regimes mais ou menos estáveis, em termos do seu funcionamento. Portanto, mas para dizer que não há uma única máquina, e que isto é normalmente já o desafio que eu costumo falar na abertura do capítulo 5, que é não há nenhuma máquina que trabalhe só em regime permanente, nem em regime transitório. Basta dizer que basta a máquina estar parada, quando nós a pomos a trabalhar, tem um regime transitório. Mas depois as máquinas trabalham muito mais tempo em regime permanente, do ponto de vista energético, do que em regime transitório. E daí que vão ver que dá-se muito ênfase à parte do regime permanente, que vocês vão começar por estudar os difusores convergentes, os difusores divergentes, mas depois eu já vou apanhar isso na próxima aula. A professora Raquel vai fazer uma introduçãozinha ao tema e depois eu já venho por trás para ver se a gente sedimenta isto para de forma a fazermos. Está bem? Ok? Zé, mais alguma questão para já? Não, Não? tenho Então, uma curiosidade, mas isso fica para depois. tens uma curiosidade? Sim, mas ainda temos um tempinho, diz. Por exemplo, há bocado estávamos a falar da injeção dos carros em que quando o combustível entra já vai no estado gasoso, porque aquilo é basicamente um borrifo. Estás a falar de gasolina ou gasóleo já agora, porque é um bocadinho diferente. Ok, podemos adotar do gasóleo, Do gasóleo, porque, ok. porque depois a minha dúvida é, e é uma curiosidade que eu tenho, os motores dos navios, que são extremamente grandes, Uhum. a ideia que eu tenho da injeção de um navio é já de uma mangueira a jorrar combustível lá para dentro. Exato, sim. Sim, E eu sim. não consigo pôr isso, não consigo ter isso noção na minha O que cabeça. é que acontece? Espera aí, se tem um tempinho, olha, eu vou rapidamente, vou tentar abrir aqui uma coisa para te mostrar. Aquilo, muitos são motores a dois tempos, é Aqui, espera lá, gasóleo. aqui uma imagem que eu uso também em máquinas alternativas. Deixa-me só tirar aqui isto para arranjar aqui um sítio para conseguir-vos mostrar no tempinho que ainda tenho com vocês. Uma imagem de um sistema de injeção que estás a falar. Ora,
Só abrir aqui, máquinas alternativas. Ui. Vocês estão a ver aqui o ecrã, não estão? Sim. Só É. aqui abrir aqui máquinas alternativas do TP, sistema de alimentação, motores de ignição por compressão. Okay. Tu tens basicamente, isto é um sistema, como vês, isto é mesmo isto é um spray, como estava a ver, é uma chuveirada, chamemos assim, não é? Okay. O que é que acontece? É que, e podes ver aqui, portanto, isto é um sistema, este são com vários sprays, este é com injeção de 4 sprays, com injeção de um spray, até vou aumentar isto aqui melhor para vermos, não é? Ok, só para mostrar aqui. E, realmente, isto que tu tens aqui é um spray. E quando ele sai daqui, ele aqui nesta zona é líquido. José, estás a ver? Exato. Ele aqui é Pronto, líquido. essa O que é que ideia vai que eu tenho. acontecendo? À medida que tu vais fazendo o que se chama a penetração do jato, estás a ver? À medida que ele vai andando aqui, isto vai diminuindo as gotinhas, o spray, não é? E isto chama-se mesmo, termo técnico, chama-se mesmo a queima da gota, chama-se mesmo, se tu vires livros sobre isto, é mesmo agora não sei, burning drop, ou algo do género, que o que é que vai acontecer? A certa altura, isto vai diminuindo, o spray vai diminuindo, e há a tal energia latente que a gota vai mudar o estado físico. E, portanto, quando tu vais começar a ter aqui, vais ter zona de combustão em que já há uma mistura gasosa reativa. E depois, claro que à medida que tens o início da ignição, todo o início da temperatura vai-te ajudar a fazer a mudança do estado físico, mas sim, quando eu falo que é uma mistura gasosa reativa, estás a ver, gasosa, porque a combustão acontece toda com o combustível no estado gasoso. Exatamente. Mas o spray, quando entra, é líquido, neste caso dos motores de ignição por compressão. Eu estou a falar dos de compressão porque é o gasóleo, porque se fores para os motores de ignição por faísca, aí tu mesmo injetando em estado líquido, a vaporização é muito rápida mesmo, não é? É bastante rápida porque a gasolina vaporiza muito mais rápido do que o gasóleo. E à medida que tu continuas aqui, por exemplo, aqui tens combustão, mas tu continuas a injetar, aqui ainda estamos a injetar, aqui estamos a injetar, aqui depois já estaremos na fase, aqui já não estamos a injetar, já é tudo processo de combustão, mas a combustão em si é uma mistura gasosa reativa, quando estás a fazer a análise. Mas sim, a injeção inicial é líquida, ok? Ok, então e num motor mesmo grande como no navio, Claro. aquilo é... Sim, do navio, sim, é uma chuveirada até, claramente, não é? Ok. Ok? Muito Por bem. acaso já pesquisei um bocado sobre isso e aquilo a maior parte são motores a 2 tempos a gasóleo. Motores a 2 tempos, Sim, a sim. gasóleo, sim, que E aquilo arrancam. faz tipo 800 RPMs, ou bem menos até alguns. Aquilo Bem anda mesmo menos, olha, muito devagarinho. posso mostrar aqui onde é que ele está, que eu costumo mostrar aqui nas aulas, onde é que, introdução, que chegam, Mas é coisas tipo 4.000 cavalos. há motores destes que rodam a 50 RPMs. Por exemplo, eu trabalhei com um motor Pois, destes é assim é uma numa coisa indústria assim muito... têxtil, está a ver coisas deste género? Está a ver aqui, está aqui o operador. Portanto, muitas vezes estes motores são utilizados também em algumas indústrias grandes. Por exemplo, os têxteis usavam muito isto, mesmo em alguns hospitais, para terem como fonte, que eles chamam-lhe os geradores, que é para se a energia elétrica for abaixo, estás a ver? Isto arranca, e estamos a falar de motores deste género, portanto, com este patamar, já não falo deste género, estás a ver? Olha estes motores aqui enormes, portanto, que são motores, está aqui, portanto, o volante, está aqui o operador, para teres ideia, portanto, são motores bastante grandes. E são Mas motores muito 800 é lentos. capaz de ser muito, isso anda Sim, muito acaba por devagarinho. fazer sentido, até porque os navios, acho que a velocidade de cruzeiro é 43 km/h, por aí, não é? E já agora também o sistema de injeção aqui é um bocadinho diferente do setor automóvel, porque aqui normalmente nos navios trabalhamos com injeção pneumática. Portanto, enquanto nos veículos trabalhamos com injeções mecânicas, não é? Bombas em linhas, bombas injetoras, já antigos, não é? Hoje em dia é tudo com common rail ou injetor bomba, ou bomba injetor, como se chama, mas estes motores têm um sistema de injeção um bocadinho distinto, que a injeção pneumática do próprio combustível é diferente. Ok? O próprio arranque é diferente. Não é com motor elétrico, mas sim com ar comprimido. Portanto, o arranque, enquanto nós no setor automóvel é com motor elétrico, aqui o arranque é feito através de ar comprimido. Olhem, têm 2 minutos, está bem? Ainda chegam a horas, se quiserem. É só mudar de sim. sala, está bom? Eu penso que o Américo tinha uma dúvida. Não sei. Assim, Sim, desculpa, não sim. ouvi. Diz isso, não ouvi. Professor, tipo, há 2 semanas o colega José, ele havia colocado uma questão sobre os carros da Fórmula 1 Sim, o Zé da colocou e Mercedes. eu respondi-lhe por e-mail que nós falámos disso na aula passada. Sim, Mas, é que eu também ia fazer algumas investigações. Ok, É que eu cheguei a uma conclusão, por exemplo, fiz algumas comparações de sim. acordo com a pergunta que ele fez. E na minha conclusão, eu acho que eles fizeram isso porque o preto absorve melhor o calor.
Eu não sei, por exemplo, a níveis, tipo, explicações de engenharia, ou então explicar isso termodinamicamente, o que é que está acontecendo. Um dos exemplos práticos é por que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, desde 2002, 2016, o vencedor é sempre o mesmo, é tipo o Usain Bolt. Várias outras Usain pessoas, Bolt, o Usain Bolt, sim, o jamaicano, ele é multicampeão nessa sim. modalidade. Mas isso não tem a ver com a radiação. Não, mas ele, por exemplo, professor, ele, por exemplo, tem uma pele negra Sim. e, sim, e de uma forma, por exemplo, ele consegue absorver melhor o calor. Sim, Ele mas olha, já, mas o Mas o Michael, calor ma- sim, mas neste não é mau. sim, o Michael Jordan também tem cor negra, tá a ver? Foi uma basquetebolista. Estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes. Agora, sim, qualquer pessoa de pele negra, como é óbvio, vai absorver mais radiação. Mas falamos de coisas diferentes porque o Usain Bolt, o Michael Jordan, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, não é? Tem pele branca, pronto, e tem um desempenho também atlético bastante diferente dos outros. Aí já falamos de outras questões que não têm sim, sim, provavelmente a ver só com o efeito radiativo. Sobre a Fórmula 1, só para resumir aqui que estamos mesmo no limite da vossa aula, das pesquisas que fizemos e que alguns colegas partilharam e eu próprio tive a questão de ver, portanto, o que eles explicam é, levantaram essa questão, exatamente quando pintaram de preto, se aquilo não iria ter problemas, e sim, depois sim, eles fizeram medições e viram que aquilo é uma camada mesmo muito fininha e que a proteção que já estava por baixo do motor, por baixo daquela tela, segundo as explicações deles e que as medidas que fizeram em termos das medições, que não demonstrou nenhuma implicação no desempenho do motor. Mas também em alguns textos tive a oportunidade de ler sobre isso, e até com um amigo meu que também partilha estes gostos pelas competições, mecanicamente não houve problemas, mas os pilotos queixam-se um bocadinho, exatamente porque os pilotos sofrem, em vez de usarem os fatos tradicionalmente brancos, que muitos deles usam, não é? Os fatos, quando são mais escuros, eles queixam-se em termos das condições térmicas de estar no sim, sim, cockpit, particularmente quando há sol, como é óbvio. Claro que os grandes prémios são à noite, ou em chuva, ou com pouca radiação, não sentem esse efeito, mas sim, os pilotos que usam fatos pretos manifestaram que em alguns grandes prémios sentiam a diferença em termos do desgaste físico, ok? Mas tem a ver mais com as propriedades mecânicas dos materiais que eles já isolavam o motor e que não notaram diferenças. Mas que em termos, já agora para dar uma ideia, às velocidades que os carros também andam, esse efeito será certamente Uma diluído nulidade. com a parte da convecção forçada, ok? Com a parte da convecção forçada que vão tendo, ok? ok, Está tá bem? bom, professor, tá Meus bom. caros, um abraço, bom fim de Bom fim de semana, semana. encontramos para a Obrigado, semana, boa igualmente. aula, continuação de Tudo bom bom. trabalho, está bem? Obrigado. Bom fim Tudo de bom. semana.